Olá pessoal, tudo bem? Mais um episódio do nosso Alegrete Podcast. Hoje é o episódio número 27, tá? O nosso podcast está disponível na nossa página no Facebook, também lá no YouTube. E o áudio também está disponível no Spotify, no Anchor e também lá no Amazon Music, tá? Quem quiser escutar o áudio depois vai estar disponível lá. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu quero anunciar os nossos patrocinadores, né? As pessoas que nos apoiam, que permitem que a gente possa manter esse programa no ar. Castro Segurança, Isolan Calçados, Serralheria Lucange, Liga Alegretense de Futebol, Disque Shop, Wave Barbershop, Desportista Newton Oliveira, Oficina JK do Gaguinho, O Botequinho Lanches, Criarte Sublimações e também começou a nos patrocinar e nos apoiar essa semana o Tá Barato Pra Caramba, tá? São esses patrocinadores, todos os contatos dos nossos patrocinadores estão lá na nossa página, tá? Os contatos, né, para quem quer entrar em contato com eles, está todo lá, o telefone, e-mail, então, e as plataformas onde eles atendem. Bom, antes ainda de apresentar o nosso convidado, eu quero manifestar aqui a nossa solidariedade aos amigos lá do sebo Belle Époque, né, no Meier, no Rio de Janeiro, que infelizmente o sebo lá deles pegou fogo, né, foi um sinistro, e a gente tem uma campanha aí nas redes sociais de todos os sebistas, todos os livreiros e amigos que estão colaborando com eles lá, né, para que eles possam retomar o seu trabalho. Então foi um incêndio, um desastre, e ele perdeu praticamente todo o seu acervo de livros, discos e outras coisas. Então depois a gente vai publicar lá nas nossas redes lá o Pix, né, para quem queira colaborar com o nosso amigo lá do Meier. E foi um desastre para nós que somos livreiros. Eu vi aquilo ali, me doeu no coração. Eu acho que para todo mundo que é amante da literatura, e fica aqui registrada a nossa solidariedade, e dentro do possível a gente vai colaborar para que ele possa retomar lá o seu trabalho. Bom, o sebo Praça Nova é onde a gente está aqui fazendo o nosso programa. O sebo, a gente tem uma característica muito peculiar nossa, de que a gente sempre reúne pessoas aqui, né? Eu sempre costumo dizer nas nossas manifestações que a gente não tem clientes, né? Nós temos amigos. E são esses amigos que fazem a vida desse sebo, né? Que fazem o sebo atrair cada vez mais pessoas para dar vida a isso aqui, né? Nós não seríamos nada sem os nossos amigos e sem os nossos clientes também, que estão sempre por aqui. Tem aquele cliente esporádico, que vem uma vez na vida, outra na morte, mas são clientes e são amigos também. Mas tem pessoas que estão nos acompanhando desde o começo, né? Desde que a gente teve a ideia do sebo e que descobriram o nosso trabalho. E ontem até eu me manifestava lá nas redes sociais que para nós é uma honra estar aqui, né, atendendo, recebendo as pessoas e firmando, né, os nossos laços de amizade. E de tantas pessoas que passaram por aqui, uma dessas é o nosso convidado de hoje, que é o Thiago Walcher. Obrigadão, Thiago, pela presença e pela oportunidade de conversar contigo. A gente já conversa bastante, mas né, esse é um momento especial, onde a gente pode aqui, de forma tranquila, porque eu sempre digo, a gente não tem pauta. A gente senta e começa a conversar. E o que vem é bem-vindo sempre. Com certeza. Obrigado, Luiz. Obrigado à tua audiência, né, poder participar dessa nossa conversa. Sim. Eu acho que cada encontro que a gente tem, às vezes esporádico, a gente tem sempre assunto, mas só aproveitando antes da gente começar a nossa conversa, essa solidariedade, né, que tu presta, né, ao sebo lá do pessoal Belle Époque, né, o Belle Époque, mas também em nome do Instituto Histórico, que eu faço parte também, eu gostaria de prestar solidariedade também aos amigos e colegas do programa de pós-graduação da Unicinos, de História da Unicinos. Li hoje, né, a matéria. Nós, infelizmente, né, soubemos que faz pouco tempo, né, o programa foi sendo desligado, né, do restante da universidade. Sim. É uma instituição que temos, né, grandes historiadores, profissionais de alto gabarito, entre eles o Paulo Moreira, que é um conterrâneo, é um alegretense que se dedica à pesquisa, não só ele, né, mas também todos os demais professores e colaboradores daquela instituição, daquele programa de pós-graduação em História, que
formou tantos, né, como nós temos, né, o Luiz Felipe, né, o nosso FIFO, nós temos o Edson Paniagua, então nós temos outros conterrâneos que também estudaram naquele departamento, naquele programa de pós-graduação, que contribuiu muito para a historiografia, não só do Rio Grande do Sul, mas como, né, do mundo todo, como do Brasil, em estudos que a gente hoje aproveita para o nosso conhecimento e também para a ciência, principalmente. Sim, sim. Eu li a matéria hoje e fiquei bem chocado, assim, bom, mas são coisas que acontecem. Com certeza. Mas tu falava, antes da gente entrar no ar aqui, tu falava que quando a gente vai fazer a chamada, a gente escolhe uma música para conhecer e é da forma com que eu vejo o convidado. Eu acertei na música? Tu acertaste, sabe que eu nunca tinha escutado aquela música, mas o que eu achei interessante é que assim, tu consegue captar um pouco da identidade de cada um. Não digo a identidade musical, sim, até porque a gente falando de música, eu sou teu cliente aqui, eu levo desde de música, né, nativista, mas eu também levo ópera, eu levo música clássica, levo MPB, né, então tem um número bem expressivo de músicas, e até eu costumo brincar com as pessoas, quem olha pro Thiago hoje, pesquisando o Rio Grande do Sul, pesquisando a figura do gaúcho e escutando música gaúcha, não sabe que o Thiago, desde criança, escuta ópera, por exemplo. Então, quando tu colocas ali, né, cada convidado teu que tu traz e tu faz ali, tu capta um pouco daquilo que tu achas que é a identidade de cada um. Então, tu foste muito feliz, eu até fico bem lisonjado. Né, eu digo que bom que a gente acertou. Né, não, eu achei muito legal, porque não é só o gênero musical, mas também a mensagem que aquela música quer passar. Então, hoje, né, um dia especial, um dia, né, com chuva, pra gente é especial, a gente sabe o que significa, né, a chuva, o que ela representa. Então eu fico muito feliz pelo teu convite. E num dia, é 27ª, né? 27ª. Então eu fico muito feliz, é um número que eu tenho um carinho especial também. Óbvio, a gente até nisso a gente combinou. Então são coisas que a gente fica feliz pelo... Pra mim, a chuva, eu sempre digo, a chuva voltando pra terra traz coisas do ar. Perfeito. Que era uma música do Raulzito, né? E que bom que o número é especial para ti. É especial porque dia 27, né, o meu pai é 27 de abril. Então é um número que cada número de nascimento, né, das pessoas que eu tenho carinho representa bastante. Então eu tenho, né, 27 pelo fato de ser, eu costumo brincar com as pessoas e o meu número é o 11, porque eu sou de 11 de setembro. 11 de setembro. então, uma data emblemática também, uma né? data bem emblemática. Sim. Ao longo de toda a história, né? Não só pelo episódio que mais marcou, mas tem vários, né, momentos da história que marcaram o dia 11. Mas, em especial, claro, a gente brinca com números, né? Cada um se identifica às vezes com um número ou outro, mas são números que é a mesma coisa o tempo, né? Que para alguns, quando a gente estava falando da chuva, eu tenho um carinho muito especial pela chuva por ter tido a experiência, né, de intercâmbio na África do Sul, onde eu aprendi que a chuva representava a vida, porque no momento que, né, chove, a vida volta. Então a gente sabe que infelizmente a chuva às vezes em excesso acaba prejudicando, acaba, né, trazendo prejuízos para a sociedade como um todo, mas também a chuva ela faz com que a vida, né, volte. É uma renovação, né? Uma renovação, né? Exatamente. Isso. Porque até quando a gente vê quando tem queimada e quando chove já nasce a brotação, né? Com certeza. A água tem um poder transformador, né? Claro, quando tu diz quando é excesso, ela é prejudicial, mas ela tem um poder transformador incrível, porque eu já fiz uma experiência de deixar uma planta sem água e depois de um tempo aguar ela se renova. Então a água ela transforma, ela tem esse poder assim de limpeza, né, de limpar. Quando chove, ela limpa e ela transforma as coisas, né? Isso aí é fantástico. Mas tu disseste sobre essa experiência que tu teve na África do Sul. Tu já tinha me contado alguma coisa sobre isso, mas para os nossos telespectadores, assim, como é que foi essa experiência aí na África do Sul? Foi um intercâmbio estudantil? Isso, eu havia me formei em janeiro de 2008. E você formou em Ciências Sociais. Ciências Sociais, isso. Pela PUC, né? Pela PUC. Então, até para o pessoal entender, né, as ciências sociais são 3 áreas, né? A sociologia, ciência política e a antropologia. São 3 áreas que, fazem as ciências sociais. É a ciência social. Então a experiência foi interessante, porque a minha irmã, que se formou em dezembro, se formou em turismo.
eu ia me formar um mês depois, e ela sugeriu, mesmo o que ela pensou? Ela me perguntou, tu vais fazer festa de formatura, baile, né, como o pessoal tradicionalmente faz? Eu digo, não. E ela me perguntou, o que tu achas da gente sair a viajar? Eu digo, como assim? Não, a gente vai estudar, né, vai aprimorar o inglês, que a gente já estudava em outros cursos. Sim. E vai lá, porque acontece? Como ela trabalhava em agências de turismo, ela já conhecia várias formas de não fazer uma viagem só para turismo. Então, faria turismo? Faria, mas o objetivo principal seria o quê? O estudo. Então nós iríamos, né, nos matricular numa escola de idiomas local, no caso na África do Sul, em Cape Town, que é a cidade do Cabo, uma cidade bem emblemática. Sim, sim, a gente, né, a história do Mandela, a história do apartheid sul-africano. E a gente iria, então, num turno seria de escola, seria da parte da manhã, à tarde e à noite a gente teria as outras atividades. Então seria, né, os passeios, seria conhecer o próprio país, porque como é um país que tem a região do Cabo, que a gente chama, então muitos locais próximos, assim, a Cabo da Boa Esperança, lugares emblemáticos da história da humanidade. Eu tive um momento no Cabo da Boa Esperança que eu levei a bandeira do Alegrete. Então o pessoal sempre sai do Brasil e leva a bandeira do Brasil, leva a bandeira do Rio Grande do Sul. Eu acho que tem uma foto tua, tu já publicou essa foto aí com a bandeira do Alegrete, eu já vi várias vezes essa foto cruzar ali na... Então eu tenho uma característica comigo, tudo bem, né, sou um apaixonado pelo Brasil, pelo Rio Grande do Sul e pelo Alegrete. Então... A gente é brasileiro, mas sobretudo alegretense. O Alegrete, mas é interessante, tem uma pesquisa recente, né, uma pessoa que foi muito feliz, a Tássia, né, que é de São Borja, que ela escreveu sobre a Alegrete, a questão da estância de São Borja, né, que é um estudo bem interessante que ela faz. E a gente acaba, né, a questão missioneira e a importância da gente descobrir, porque a nossa história, e uma coisa que eu agradeço muito mesmo aos colegas do Instituto Histórico, que me abraçaram, né, nesse meu retorno para Alegrete. Este ano vai fazer 10 anos que eu voltei. 10 anos. Em novembro, dezembro, vou completar 10 anos de retorno. Então, a gente possibilitou o quê? A conhecer mais a história do Alegrete de uma outra forma. Porque eu cheguei aqui no Alegrete, eu retornei com uma ideia que eu aprendi na escola. Sim. E eu depois na faculdade estudei outras coisas, busquei outros conhecimentos, me aprofundei em outras áreas. Sim. Porém, aquela coisa muito do alegretense, né? De ter o orgulho do desgarrado. Né? Tu estás longe, não, eu sou do Alegrete. Tá, tudo bem, é legal ter orgulho da cidade, mas orgulho mesmo a gente tem que ter é das nossas origens, do pai, da mãe, por quê? Né, dos nossos avós que nos formaram, porque a partir daí, o orgulho que a gente vai sentir da terra da gente é de uma outra forma, porque aí a gente sabe a nossa origem. Exato. E às vezes acontece o quê? Aí nas amizades, quando a gente acaba se conhecendo, a gente vai ver, aí a gente acaba conhecendo o gosto musical, né? Então a questão da literatura é muito interessante, às vezes tu nem... Né? Às vezes, quando tu me envia uma mensagem, chegou um livro que eu acho que vai te interessar. Então são coisas que aos poucos a gente vai conhecendo, né, a clientela, os amigos. Então isso possibilita, então, quando eu fui viajar mesmo, a minha irmã já sabia que eu tinha um carinho muito grande pela África do Sul, mas ao ponto de que eu tinha um carinho pelo conhecimento que eu tinha sobre a fauna e a flora da África do Sul. A história em si, eu não tinha. Por mais que a gente havia estudado na universidade algumas coisas, mas não havia focado em temas específicos, sobre o apartheid, por exemplo, que é uma situação bem interessante. E quando eu cheguei na África do Sul, essa experiência foi só um mês, foram 30 dias, mas intensos, né? Estudo de língua inglesa, eu fazia parte de um grupo de debates lá, era interessante. Com sul-africanos ou com pessoas de todo mundo? Gente, de todo mundo. Isso que é interessante, que acontecia. As avaliações eram feitas a partir do quê? Prova escrita, de língua inglesa, e habilidades. E habilidades tinham o quê? Tu podia debater o filme, poderia fazer passeios guiados. E o Thiago Metido, né? Nem gosta de falar, vocês estão vendo. Né? O Luiz já me conhece, já lá o Renato. Como bom filho de Xangô, todo mundo gosta. Filho de Xangô, né? Gosta de falar bastante. Não nega o pai que tem, né? Não nega o pai que tem. Então são coisas que a gente, o que acontece? Eu tinha e é pela minha formação também. Então o que acontece? Eu ia pisar onde eu sabia pisar. E eu ia querer aprender também. Quando eu fui pra lá, eu disse, meu objetivo é estudar e aprender muito. Então eu tive o privilégio, então, como o grupo de debates eu era o único brasileiro, eu tinha chilenos, sul-africanos, pessoal de Gabão, né, lugares mais variados, suíços, franceses. Então tinha uma troca muito legal, cada um com a sua visão do seu país.
Então se torna uma coisa interessante, porque eu não fui aprender só sobre a África do Sul, mas eu aprendi também um pouco de cada país dos meus colegas. Então, isso deve ser fantástico, porque tu acaba num lugar conhecendo vários outros lugares em função desse intercâmbio, dessas pessoas que estão ali participando desse grupo de estudo, assim, coisas que talvez tu nunca imaginasse que fosse acontecer, assim, e isso dá uma experiência pra gente, porque até em qualquer lugar que tu vá, aqui eu tive uma experiência muito incrível aqui no Sebo. Logo quando eu vim para cá, para esse endereço, eu consegui reunir aqui 3 pessoas, um mexicano, um colombiano e um boliviano. 3 pessoas. A menina era mexicana. Aqui, os 3 começaram a se encontrar, por um acaso, se encontraram aqui. Uma veio por um motivo, um veio por outro motivo. Só sei que os 3 se encontraram aqui, sabe? E aí eu fiquei sem palavras, né? E aí eles começaram a conversar, e um queria saber por que ele estava aqui, o outro por que estava aqui. E é incrível isso, que tu acaba, de certa forma, assim, aprendendo um pouco com eles, né? Ficaram uns 40 minutos conversando aqui, e nesses 40 minutos eu aproveitei bastante, porque eu queria saber também o motivo que trouxe eles até Alegrete. E numa outra oportunidade, uma francesa, que estava fazendo a volta na América do Sul e passou por Alegrete, ia passando de bicicleta, e chegou aqui. E assim, ele chegou falando em espanhol, né? E aí fiquei conversando com ela um pouco sobre a aventura que ela estava fazendo, que era um sonho da vida dela, fazer uma volta pelo mundo, e estava começando pela América do Sul. Incrível isso, né? Perfeito. E tu acaba aprendendo algumas coisas, assim. Porque o intercâmbio não é necessariamente tu teres que viajar para outro lugar. Sim, não, exato. Eu acho que no momento que tu tens uma troca, esse é o grande, né, barato do intercâmbio. Pessoas, não precisa nem ser de outros países, né? Tu tens aqui, uma pessoa que é do Duraznal, outra do Rincão de São Miguel, a outra dos Pinheiros, então tu ter essa troca é perfeita, até porque... É que as pessoas acham que intercâmbio é tu ir viajar para fora. Não, né? Exatamente, claro, por muitos anos sempre teve a ideia das pessoas que, né, eu tenho que ir para outro lugar. Não, tu podes adquirir, e o melhor intercâmbio que tem é o livro. Por que eu encontro? Eu sou um que cada lugar que eu vou viajar, que eu vou conhecer, um dos lugares que eu tenho que conhecer além dos museus, das casas de cultura, é alguma livraria. Eu estive em Pelotas antes da pandemia, e foi muito engraçado. Eu tenho um amigo que trabalha lá e mora com a família dele, e ele diz: Thiago, eu tenho meu expediente de trabalho, mas tu tens a cidade toda para poder conhecer. Embora eu já conhecesse algumas partes de Pelotas, outras não. Porque uma coisa é tu sair a viajar, eu já viajei com a escola, né, a passeio, com lugares determinados para conhecer, mas tu conhecer a rotina é diferente. Sim, então o que eu fiz? Eu saí, coloquei no Google, né, sebos, livrarias, e aí voltei para Alegrete com livros, voltei com um disco do Taiguara, que eu lembro que eu procurava em vários lugares e não achava. Raríssimo encontrar. Sim, aí eu cheguei, por acaso tu não tens algum disco do Taiguara? E por acaso eu tenho. Eu digo, tu tens? Tenho, então eu vou levar. Porque são livros, né? São livros, são discos, são lembranças que não precisa estar estampado. Estive em tal lugar, não. Mas a bagagem, a conversa, o diálogo, a troca. Eu queria que cada visita que eu faço, né, que a gente se encontra, a gente cresce mais, a gente aprende mais. Então, a gente tem que dar essa oportunidade para a vida, né? Porque assim, ó, eu vejo, até essas canecas aqui são feitas lá pela Criarte, elas são canecas personalizadas, e uma frase que eu escolhi para a caneca é essa aqui do Tolstói: há quem passe pelo bosque e só veja lenha para a fogueira. E às vezes, o que é essa frase aqui? Às vezes as pessoas passam pela vida e, vou só passar aqui e não vou fazer nada. E tem gente que vê só lenha para fogueira mesmo, não vê uma outra coisa. E eu sempre tive isso comigo, de que a vida ela nos dá várias oportunidades, e cada oportunidade que a gente tem de visitar um lugar diferente, de conhecer pessoas diferentes, de ler um livro que talvez tu nunca tenha percebido, porque às vezes passa vários livros e tu vai escolhendo só o que tu gosta, e às vezes tem livros que não são da tua área, que são fantásticos e que tu aprende um pouco com ele. E a vida é isso, a vida é tu experimentar vários sabores, né? Tu escutar vários sons, né? Tu dançar várias músicas diferentes,
tu provar comidas diferentes, né? Viajar, isso é importante. Né? E no momento que tu tá fazendo isso aí, tu tá ganhando conhecimento. Perfeito. Né? Eu acho que a vida é isso. A gente não pode só ver a vida como uma lenha para fogueira. A gente precisa ver a vida como um aprendizado diário. E ela é um aprendizado diário. A gente precisa todo dia. Eu tenho certeza que tu aprende todo dia uma coisa nova com teus alunos. Muito. Não, e o interessante que quando eu tive a oportunidade de lecionar sociologia, eu sempre começava minhas aulas. Claro, hoje eu não faço isso, eu leciono outras coisas. Sim. Mas eu sempre começava, né, e os alunos são também outra faixa etária. Mas eu sempre começava perguntando para eles o que um exemplo, né, dependendo do local onde eu estava. Mas aqui no Alegrete, o que uma vaca representa para ti? E eles ficavam, mas como assim? Até às vezes eu encontro ex-alunos que hoje são amigos, é muito interessante, né? Que eles me perguntam, e aí, Thiago, e a vaca? Eu digo, que vaca? O que é uma vaca para ti? E aí eles ficam, aí eu lembro. Por quê? É a mesma questão, né, que tu está citando ali do Tolstói. Então, a vaca, para algumas pessoas, representa o quê? É a carne, é a economia da cidade, do município, do estado, do país. Para outros, não. Aí tu pega um indiano... O ser sagrado, né? Exatamente. Então, o imaginário social, o universo simbólico e o processo de socialização de cada um é único. Embora sejam, né, no caso da minha família, nós somos em 3, né, dos filhos do meu pai e da minha mãe. O meu irmão escolheu ser veterinário. Então, a minha irmã é formada em turismo, porém trabalha em outra área. E eu também, eu sou cientista social, né, hoje leciono, né, estou junto com meus colegas na escola também, fazendo trabalho na parte de gestão da escola, e tem outras experiências lá dentro da escola. Então, são coisas que a foto mesmo que me pediste, né, eu te encaminhei uma foto que representa muito o que é o Thiago. Então, é o Thiago professor de história, é o Thiago professor que faz, né, encenações cênicas, faz parte de teatro. Então, não necessariamente tu tens que estar, né, eu tenho que dar aula daquilo ou outro para fazer. Não, eu acho que a gente tem que se permitir a conhecer e provar coisas diferentes. É a mesma coisa na literatura. Eu tenho uma experiência com um livro que é muito interessante. Eu sempre questionava meus pais, quando adolescente, eu sempre fui estimulado a ler. Eu sou filho de professora, e a minha mãe sempre, cada vez que ela ia à feira do livro, ou ia a alguma livraria, trazia, este livro. E hoje eu encontro os livros na biblioteca lá da escola. Então é interessante que às vezes eu olho e tem uma dedicatória. Eu digo, esse livro eu sabia que eu conhecia de algum lugar. Então, sempre fui estimulado. E aí só que chega na adolescência, vem aquela coisa, eu sempre gostei, em 95, eu fui apresentado à história. Eu fui aluno eu estava no quarto ano do quarto ano do Fundamental, no Raimundo Carvalho, e eu fui aluno da Hélida, e tinha a professora Márcia Jung, que hoje é advogada, e a Márcia, e aquele ano tinha que estudar o Rio Grande do Sul. E eu lembro que nós tínhamos que sortear os temas, que hoje tem, acho que é MIC, se não me engano, o nome que eles têm, que é a amostra deles, que eles têm, né, no colégio. E eu sei que na época tinha as mostras interdisciplinares. E o meu grupo ficou responsável pelas missões. Aí eu me encantei. Aí eu comecei a me apaixonar por história, e aí comecei a mergulhar muito, né, eu digo, mergulhar no sentido foi muito bom. Foi uma experiência única. E o que aconteceu? Só que com o tempo, é que ele falou, tem que se permitir ler outras coisas. Eu sempre procurei assuntos para ler que tivesse a ver. Então, a mesma coisa a televisão. Eu vou ligar um canal, tem gente que gosta, né? Tem várias coisas para assistir. Eu procuro mais coisas voltadas ao meu gosto. Só que eu tenho que me permitir também a conhecer outras coisas. E aí, por isso que eu fui para ciências sociais. Porque, ao mesmo tempo que eu gosto de trabalhar com a questão da cultura, sobre a questão das religiões, a questão dos partidos políticos, política internacional, tem outros assuntos que a gente tem que se permitir a gostar. É a mesma coisa aqui. Eu venho aqui, eu levo, como eu falei do disco, a mesma coisa os livros. Eu levo literatura, eu levo coisas de história, e tem vários assuntos que fazem com que a gente goste. Eu estava falando dos livros. O que eu fazia? Eu ia na biblioteca das escolas e procurava um livro fininho. Até que chegou um ponto que acontece? Claro, aquela coisa de ler rápido para poder fazer outras coisas depois. Só que eu pensei, para um pouquinho. Não vai ser, né, o livro grosso ou fino que vai me dizer se eu gosto do livro ou não. É a história que vai me envolver. Exato. E aí no ensino médio, o que eu fiz? Eu fui aluno da Rosa Helena, da Rosinha, e eu perguntei, Rosinha, eu quero um livro. Aquelas leituras obrigatórias do vestibular. Eu preciso de um livro. Porque, sabe, né? Eu sei que eu tenho que estudar para o vestibular, mas eu quero ler alguma coisa também que tem a ver com história.
mas que tem a ver com história, né? Eu tive sociologia no ensino médio, fui aluno do Edson, que hoje é colega do Instituto Histórico, e eu lembro que o Edson, né, quando eu tive sociologia, vários temas que me chamaram a atenção. Eu digo, essa disciplina é legal, porque tinha a ver com história. Ele conseguia, através do que ele nos ensinava, inserir a história. E aí eu comecei a gostar. E aí eu perguntei para a Rosinha, eu quero um livro que tem essas características. Ela, então tá, vai na biblioteca e procura Casa Grande e Senzala, do Gilberto Freire. Grande livro. Cheguei na biblioteca, e para minha surpresa, a edição que a biblioteca do Zolarém tinha, eram 2 volumes. E aí o que aconteceu? Eu olhei para ela, Rosinha, é grosso. Mas tu me pediu uma sugestão, tá ali. Só que pra o que eu fiz? Tá, não levei. Sim. Deixei quieto, não. Procurei, encontrei o Lima Barreto. Triste Fim de Policarpo Quaresma. É, outro grande livro. E o que aconteceu? Tinha tudo que eu procurava naquele livro, e era literatura. Só que, para minha surpresa, 1 ano depois, meu primeiro dia de aula de sociologia, adivinha o que eu tive que ler? Casa Grande e Senzala. E aí não tinha mais escapar, eu tinha que ler. Quando eu tive a primeira oportunidade que eu tive de voltar a Alegrete, de férias, encontrei a Rosinha. Rosinha, ela, o que aconteceu, Thiago? Eu tive que ler. E aí, gostou? Adorei. Então, é um livro que eu tenho até hoje. Então, são coisas que a gente vai, uma hora depois, a gente vai pegando gosto. A gente, assim, às vezes a gente tem um certo preconceito com determinadas literaturas, assim. Hoje eu até comentava com um cliente meu aí, ele veio procurar livros de autoajuda. E aí eu estava conversando com ele, né? Eu disse, sabe, tem gente que faz um desdém, né, desse tipo de literatura. Mas às vezes eu acredito que as pessoas têm medo de se encontrar dentro desses livros, né? E aí elas ficam, não quero ler. Eu já tive alguns livros assim que eu não quero ler isso aqui. Mas depois que tu acaba lendo, por que eu, né, posterguei tanto a leitura? E o Casa Grande e Senzala eu tive a oportunidade de ler quando eu estava na UERGS, tinha na biblioteca da UERGS lá, e eu já tinha visto falar nesse livro, eu disse, eu vou ler esse livro, é muito bom, né, conta a história, e a gente precisa nos conhecer, né, e quando tu falou que tu fez, o teu trabalho escolar era as missões têm uma ligação muito, nós temos uma ligação muito forte com as missões, né, porque faz parte da nossa história, faz parte da nossa identidade, né, da nossa identidade. Eu, infelizmente, nunca tive a oportunidade de ir visitar as missões, mas ainda quero ir, mas vejo muita coisa sobre as missões. E é a nossa identidade, né? Tá no nosso DNA as missões, né? E é uma energia, para quem acredita em energia, sabe? Sim. É muito boa. Assim, embora a gente saiba que a história em si dos povos indígenas que estiveram lá, mas em qualquer lugar, né? A gente sabe que a questão indígena não se restringe só a questão das missões, a questão trágica. A gente sabe que hoje, em pleno século XXI, o que eles acontece? Continuam sendo massacrados. Exatamente. Né? Infelizmente, o que acontece? Mas é uma energia assim, muito boa. Eu saio de lá cada vez renovado. Eu estive em 95 a primeira vez, e para mim é um lugar que tem um significado, uma representatividade muito grande na minha vida, porque eu estive em 95 com a minha turma da escola, e as professoras, a Márcia e a Hélida, nos jogaram a responsabilidade, vocês serão os guias. Porque como nós havíamos feito o trabalho sobre as missões, então o que ela fez? Não, vamos ver se realmente os guris aprenderam. Então tinha um guia do local, mas nós éramos em 3, se não me engano, os responsáveis para apresentar por uma leitura de quem? De criança para criança. Então era uma linguagem mais simples, embora não tivesse se aprofundado muito, mas a gente tinha essa responsabilidade de passar o que a gente havia estudado. E o interessante é que 2 anos depois, eu havia comentado que eu gosto de ópera. Eu fui convidado, meus pais, eu tenho um tio que faz parte do coral da Alegrete. Eu sempre gostei de ópera, mas o que acontece? O coral organizou, acho que foi o coral, uma excursão para as missões, para São Miguel, para um concerto do José Carreiras. Tu imagina a alegria do Thiago, porque assim, tudo bem, a gente sabe, né, gosto musical, né, vou assistir o show do grande aço, né, sabe lá, dependente da música, mas o Thiago, né, com gurizinho novo, e um show de ópera, um tenor que ele se identifica, que é apaixonado. Tem até hoje um CD, que foi meu primeiro CD, que é ele da música do Amigos para Sempre, né, que é o tema das Olimpíadas de 92, e eu lembro que eu escutava antes, não tinha um CD, eu escutava numa fita. E eu lembro e aí eu fui naquele concerto, pra quê, né? E eu lembro que eu voltei das missões maravilhado. Não só pelas missões, que eu já conhecia, mas pelo concerto. Então, naquele lugar,
a gente que, né, tem essa identificação também com o teatro, imagina te apresentar num lugar daqueles. E eu só de espectador eu já fiquei louco de faceiro, né? Então foi muito. Eu imagino. Tu vê só, o teatro é muito presente na tua vida também, porque eu vejo, eu tô sempre lá vendo o teu Instagram lá, e quando a foto que eu escolhi lá pra fazer a chamada ali, tu tá de Vasco da Gama? Não, Vasco da Gama foi esse ano, eu estava de Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral. E tem outras também, né? Tu faz isso em sala de aula com teus alunos? Eu faço. O que agora? Eles devem ficar assim, deve ser tu deve se divertir com isso, né? E para ensinar deve ser mais fácil ensinar, mas eu preciso tentando ver os alunos, né? Pensando, olha só o professor, sabe? Deve ser, para eles deve ser gostoso aprender história dessa forma, porque porque aquela forma tradicional assim, né, do professor chega e manda os alunos copiar e escreve no quadro. Eu acho que isso tá um pouco já está meio que acabando, isso aí, passando essa fase, né? Eu acho que os professores hoje estabelecem outros mecanismos de conexão assim com os alunos, né? E essa forma que tu faz, assim, como é que é recebido pelos alunos, assim? Interessante, Luiz, que assim, cada turma, não só cada turma, mas cada personagem, né, é encarado de uma forma diferente. É interessante porque eu lembro que quando eu faço teatro desde eu tinha 5, 6 anos. Eu lembro que eu estava no Oswaldo Aranha ainda, e nós criamos um texto. Eu lembro que eu não escrevi, eu estava sendo alfabetizado. Sim. Eu lembro que eu pedi, a gente fez uma peça que era o Super Ecologia. Imagina, isso em 91. 92 teve a Eco 92. Sim. Olha que casualidade. E era uma peça onde eu estava caracterizado, a roupa que eu estava trajado era uma parte do Batman, outra do Super-Homem, mas o personagem era sobre ecologia. E eu lembro que eu tenho até hoje escrito o texto sobre aquela peça. Sim. E a partir dali sempre gostei, eu sempre fui de grupos de teatro, quando eu tinha oportunidade de fazer, tem que apresentar o trabalho de alguma forma. E aí eu sempre colocava a parte cênica no meio, porque era uma forma que eu me divertia, que eu poderia passar de uma forma que o nervosismo não viria, porque não seria eu, seria um personagem. Então, eu sempre me identifiquei muito. Eu lembro que no Oswaldo Aranha, nos meus últimos anos de ensino médio, quando eu retornei para o Oswaldo Aranha, eu fiz parte de grupos, né, de teatro de lá, e eu lembro que a gente apresentava para aquele salão, para Maria Amorim, lotado. Sim. Era uma realização. Participamos daquele festival lembra que tinha o FEACA, pode ser? Não lembro o nome do festival. Assim. O Festival de Artes Cênicas que teve no município, foi muito legal. E eu sempre digo para meus alunos, não importa se tu é o personagem principal, o importante é que tu estás colaborando. Exato. Seja abrindo a cortina, seja, né, ajudando com alguma coisa, né, seja o que for, não importa. O importante é tu participar desse processo. E outra peça que me marcou muito foi em 95, mesmo ano da Viagem das Missões, aí no Raimundo Carvalho, que a gente estava estudando uma obra do Calunga, que hoje eu encontrei o Calunga, fiquei muito feliz agora, esses tempos eu reencontrei ele nas redes, que escreveu o Raimundo Perdido no Mundo. E eu lembro que o autor, né, o Calunga, esteve em Alegrete, e ele foi visitar minha turma. E aí fizeram um sorteio, quem queria ser qual personagem. E o Thiaguinho, né, eu quero. Aí que nasceu o Thiaguinho, o meu apelido Thiaguinho nasceu em 95, porque o meu apelido é Tite. Depois é outra história. Não sabia, viu? Tite. É Tite, por causa da Tititi. Da novela? Eu era pequenininho, ficava na frente da televisão dançando, tentando cantar. Mas vamos ao Folga, Thiago. Tá, né? Folga, Thiago. Vamos, a gente começa com os assuntos. Mas o teatro. Então, eu lembro que quem queria ser o Raimundo? Eu quero. E o Frederico Martil, meu colega, o Frederico também queria ser. Só que eu baixinho, Frederico, né, alto. Aí sortearam, o Frederico ganhou o papel. Eu digo, tá, tudo bem, eu vou colaborar de alguma forma, né, seja no que for. E o Calunga esteve em Alegrete, conversou com toda a turma, conversou com o meu colega, que era o personagem principal da peça, e eu acompanhei de perto. Eu digo, interessante. Porque embora eu não estivesse mais participando, né, no palco, em alguma coisa eu poderia mudar. Sim. Um dia antes, ou no dia da peça, uma coisa assim, sei que foi tudo muito rápido. O meu colega desistiu, o cara ficou nervoso, né, criança, pensa, não vou. E aí me olharam, tá, Thiago, topas? Eu topo. Vamos lá, né? Então tá. Encarei, eu queria, né? Sim. Tá, fiz a peça, foi muito legal, porque foi uma peça das peças que eu participei, que teve
eu tenho um carinho muito grande porque, né, eu lembro que as professoras, a Eleonora Medeiros, né, que hoje é escritora, foi nossa professora lá na Escola Vida. A Eleonora, eu digo que é uma das pessoas que eu tenho um maior carinho e assim, ó, um orgulho tremendo por ter sido aluno dela. Aprendi muito com ela. Eu costumo dizer que foi minha primeira professora de teatro, assim, foi uma pessoa que né, me deu essa responsabilidade. Ó, vai, confia em ti, confia no teu potencial. Mas eu sempre digo assim, ó, que a gente não precisa necessariamente não ser... eu não fui aluno de tal... O Zé Adão Barbosa também. O Zé Adão, né, que é da Casa de Teatro de Porto Alegre, eu não tive o privilégio de ser aluno dele. Porém, as atuações dele, as entrevistas, as conversas com ele, fizeram com que eu aprendesse muito. Então, não, às vezes a gente, o FIFO, eu não fui aluno de escola, do FIFO, nem da faculdade. Quando eu tive a oportunidade de ser aluno dele na faculdade de Direito, eu já tinha aproveitado as disciplinas, né, por conta da minha primeira graduação, a disciplina que ele iria ministrar. Porém, o convívio, as conversas, fazem com que a gente tenha aquele professor. Então, eu que nem digo para meus alunos, tu não precisa ter sido aluno do Thiago. Eu mesmo, quando começou essa história do Thiago se caracterizar de algum, né, que nem a minha tia-avó falava, o vulto, né? Quem é o vulto da história hoje? Às vezes o pessoal me vê de barba e já fica pensando, mas vai nascer algum personagem. A barba dele tá diferente, ou ele tá só de bigode, o cabelo tá diferente. Por quê? Eu me permito a chegar perto do que aquela pessoa foi. Eu nunca vou ser o Vasco da Gama, o Pedro Alves Cabral, o Dom Pedro I. Lobato. O Monteiro Lobato. Porém, eu procuro fazer o quê? Procurar uma coisa que... acho que foi ano passado, eu assisti uma entrevista do Oswaldo Montenegro e ele falou que ele procura passar para as pessoas das peças dele, dizendo, olha, tu vai ser tal personagem, brinca de ser tal personagem. Ou seja, quando tu fores o personagem XYZ, brinca que tu és ele. Sim. E quando eu escutei aquela entrevista, eu pensei, não, para um pouquinho, é isso que eu faço. Sim, eu não conhecia essa técnica ou essa habilidade que o Oswaldo falou. Eu fiquei pensando, mas eu já fazia isso, sabe? De uma forma que eu me divertia, meus alunos se divertiam, a plateia se divertia de alguma forma. E em 2012, quando eu retornei para Alegrete, eu voltei em 2012, a convite do Xavier, né, delegado, que eu lembro que eu estava, acho que era feriado, era férias, alguma coisa, eu estava em Alegrete, conversando com a minha mãe, e ela havia me comentado, a escola está estudando o Rio Grande do Sul, e nós temos um eixo temático, são, né, trabalhados durante o ano, e este ano é Rio Grande do Sul. E aí eu perguntei para ela se a escola não teria interesse que o Bento Gonçalves, na época eles estavam estudando a Guerra dos Farrapos, viesse, né, que ele fosse na escola visitar as crianças, conversar sobre a Guerra dos Farrapos, sobre a história do Rio Grande do Sul como um todo. E ela gostou. Eu disse, não, gostaria. Então tá. Porque o que eu pensei? É a oportunidade que eu tinha de retornar, né, ao Alegrete de uma forma que, eu vou contribuir com o que eu aprendi. E de uma forma que eu gosto, que é com a história e com, né, o teatro. Foi o primeiro personagem que eu fiz lá na escola, na vida. Então, o Bento Gonçalves. E ao longo do tempo depois, mesmo não trabalhando, eu, né, estou na escola desde 2017. Mas antes, o que eu fiz? O Dom Pedro I, fiz o Vasco da Gama, não, foi Pedro Alves Cabral. E tem um fato curioso, bem interessante de um dos personagens que eu fiz, agora não recordo qual foi, que eu acho que era o Dom Pedro I. Que eu estava, na época eu fazia Direito, e a Fabiane, coordenadora do curso, disse, não, Thiago, agora vai começar os estágios. Procura, né, vai no fórum, conversa com algum advogado, alguma advogada, que tu possas fazer estágio. Eu digo, então tá. E eu estive no fórum. Cheguei lá, falei, não lembro se era com quem era, qual era a pessoa, se era promotora. Eu sei que era o pessoal do judiciário. Então, só que aí o horário não tinha o horário não era compatível com o meu. Eu saía da Câmara 1h30 e o estágio começava, se eu não estiver equivocado, eu acho que era 1h, meio-dia, alguma coisa, mas era 1h, sabe? E eu não poderia, eu ia chegar atrasado. Tá, tudo bem. Passado isso, eu fiz a encenação na escola, aí o pessoal vai entender, mas o que tem a ver a escola com a faculdade de Direito? Eu cheguei na escola, fiz uma encenação, eu não conhecia as turmas, eu ia visitar a escola, porém, muitas crianças, por não ter a rotina de estar lá, meu trabalho era outro, eu não conhecia, então eu fiz a minha encenação,
voltei, né, para fazer as outras coisas. Falei com o pessoal do fórum, não consegui por causa do horário. E à noite havia uma janta, tinha uma cúpula do judiciário, né, promotores, embargadores, o pessoal da OAB, dos advogados. Eu era acadêmico de direito e me convidaram. Eu fazia parte da comissão do jovem advogado, embora, né, na parte ainda como estudante da faculdade. Me convidaram, eu fui. Eu lembro que eu subindo escadas de um restaurante, era uma criançada gritando independência ou morte. Eu sei que assim, cada um gritava uma coisa e outros terra à vista. E aí era aquela, claro, porque como eu já havia feito outros personagens, cada um dizia uma coisa. E aí o pessoal, né, na mesa olhou assim, mas como assim? Hoje tu não estava na minha sala, no meu gabinete lá falando, né, pro estágio, e agora como é que é assim? Tu é o Dom Pedro? Tu é o Pedro Alves Cabral? Quem é que tu és? Eu digo, não. Aí eu me identifiquei e digo, não, eu sou o Thiago, só que eu faço intervenções, eu dou aula, né, sou convidado lá na Escola Vida para poder, né, fazer personagens, contar a história do Brasil, a história do Sul, com personagens a partir do que eles estão estudando. E aí ela começou a dar risada. E aí eu pensei, que interessante. Só que, claro, eu acabo pegando a parte que eu gosto, que é o teatro, a literatura, né, a história, e faço com meus alunos, e realmente, dali em diante, não esquecem. Olha, é interessante porque sempre, cada vez me encontram na rua, os que já saíram da escola, eles recordam. Então é uma coisa que a gente aprende de uma forma lúdica. Sim. E eu me divirto muito. Os olhos brilhando. Eu acredito que os alunos devem ficar encantados com essa forma de intervenção, né, cultural, assim, né, e deve ser mais fácil também de assimilar o que está sendo ensinado, assim, porque não fica aquela coisa assim automática, né, tem que aprender isso, aquela decoreba que Sim. Né, mas de uma forma a pessoa absorve melhor o conhecimento até para quem estuda para fazer o personagem. Exato. E o interessante, também, né? Sim. Eu acho que para quem está tu precisa primeiro montar o personagem, né? E também estudar o personagem, saber quem é o personagem, né? O que o personagem, por onde o personagem passou, quais foram as realizações do personagem, isso aí tudo passa por um estudo bem profundo, assim, da coisa. Mas é legal isso. Mas é curioso, Luiz, porque a curiosidade da criança não é a curiosidade do adulto, por exemplo. E ela fica muito mais atenta, porque assim, ó, pra gente, a gente já conhece, então pra gente meio que não se interessa muito como deveria. E a criança, ela tá vendo pela primeira vez, então ela presta muita atenção naquilo que tá sendo mostrado para ela. Então as crianças são super atentas, né? A melhor fase de aprendizado é esse período, então as crianças estão sempre atentas a tudo. E olha só a responsabilidade que é isso. Boa. Muito. Sabes que eu fiz um Santos Dumont um ano e deixei. Eu não gosto de deixar só bigode, né? Mas eu disse, não, vou encarar o personagem, vou deixar. Deixei bigode. Eu tinha um chapéu que parece Panamá, Santos Dumont, a fatiota, como dizia minha avó. Me trajei, cheguei na escola. E aí as crianças começaram a me perguntar, qual é a altura, né, 14 bis, qual é a distância? Coisas que eu fico pensando, não, você é uma criança, não vai perguntar. Não, eles perguntam tudo. Então são coisas que a gente vai, que nos obriga a estudar. Sim, a responsabilidade enorme. E aí é fantástico, porque realmente, às vezes a gente não se preocupa com aquilo. Sim. Com aquele detalhe. O nome do Dom Pedro I, aquele baita nome, são coisas que a curiosidade deles... Eu sempre cito o exemplo, eu lecionando inglês, eu leciono inglês para educação infantil. Uma criança de nível 2 uma vez me perguntou como é que era pneu furado em inglês. E a aula era sobre outro assunto. Só que o universo, né, que ele vivia fazia sentido. Para ela fazia sentido aquilo. Exato. Então se torna fantástico no momento que tu pegas um personagem, o Monteiro Lobato que eu fiz também. Tu olha pro Monteiro Lobato, aquela fisionomia dele. Pra quem não sabe que é o Monteiro Lobato, olha, mas quem é aquele, né? Aquela monocelha dele, aquele bigodinho. Pera um pouquinho, chega a assustar. E não, para as crianças, não. Fascina. Aquela figura sisuda. Tu sabes que eu fiz o último Monteiro Lobato que eu fiz este ano. Interessante, as fotos, os registros, eu olhava, por que eu tô tão sério? Mas não é só eu que tô sério. É o personagem. É o personagem. E eu lembro que eu pensei, e na conversa, claro, isso aí ficou registrado na foto. Sim. Mas na conversa com eles, porque nada mais é do que um diálogo. Claro. Que é uma conversa muito legal, e era rindo, e conversando, e contando coisas
que meu avô sempre contava, que são os bastidores da história. São coisas que, às vezes, num livro da história, tu não sabe, tu não tens. Exato. Às vezes o historiador ou o romancista não se preocupa com aqueles detalhes. E são coisas que fazem sentido. Eu lembro que eu conversando, agora recentemente, com o pessoal que veio, o pessoal da RBS, conversando sobre a história da Alegrete, conversando sobre histórias, e também sobre o pessoal do Farroupilha, que a gente está montando um espetáculo, agora para setembro, isso, que vai ser interessante. Aí falando sobre as histórias do Oswaldo Aranha, porque eu lembro que, um exemplo do Oswaldo Aranha, eu nunca fiz uma vez o Oswaldo Aranha aqui na praça. O Oswaldo Aranha, o pessoal pensa, mas a estância é da família, ele tá aqui, então ele não é do Alegrete. E eu ficava com aquilo assim, mas como assim ele é do Alegrete? E eu olhava ali, livros, e aí ficava com aquilo ali. E aí eu lendo um livro, agora não lembro o autor, sobre o Oswaldo Aranha, e tem uma passagem que é fantástica, que eu sempre dou minhas falas sobre Alegrete, eu falo do exemplo de orgulho, não só por ser alegretense, mas ser orgulho pertencente a um lugar. E eu sempre falo, conto a passagem que o São Pastu, que era amigo da família, narra da mãe do Oswaldo Aranha, que fez questão que os filhos nascessem em Alegrete. Imagina a condição das estradas vindo de Itaqui a Alegrete, para nascer no Alegrete. Então aquela coisa assim, de tu ter orgulho, não só de ser alegretense, mas de tu ser, tu ser filho, daquela família, não precisa ter nome, depois, eu sou filho, não, mas o orgulho dos amigos também, da trajetória das pessoas. Eu acho que o principal legado que a gente pode deixar para as pessoas é tu ter orgulho de onde é que tu saiu. Ter orgulho assim, se hoje eu sou pós-graduado em tal área, daquele amigo que tu teve lá na livraria, tu encontrou aquele livro. Porque às vezes no nosso Alegrete mesmo, a dificuldade que tem na Terra do Mário Quintana, e agora o pessoal chega aqui, que nem falou a experiência das pessoas que vieram para cá, às vezes na escola me perguntam, Thiago, eu preciso de um lugar que eu preciso comprar livro para meus filhos, porque eu sou bibliotecário também na escola. Eu chego lá, as crianças me perguntam, tá, teacher, e agora? Esse livro, eu queria procurar mais outras coisas sobre esse assunto. E aquela vez veio, aquela família, eles vieram aqui. Então, várias pessoas que têm filhos, alunos lá na Escola Vida, vêm aqui. Então eu fico muito feliz, porque aí eu digo, aí eu te falo, não, o professor Thiago, o professor Thiago Walcher, então, várias pessoas já vieram aqui em função disso. O FIFO também manda muito aluno do Raimundo aqui. Então são coisas que é legal, porque nos permite a confiança. Porque a nossa trajetória, que nem eu citei vários professores que eu tive ao longo da minha vida, não necessariamente dentro da sala de aula, mas também as experiências fora, que nos permitem a crescer. Exato. É por isso que eu brinco, o que me falta de tamanho, de estatura, da altura, me sobra no coração, que é forma de gratidão a essas pessoas, que com certeza nós temos experiências que eu te trouxe livros que foram pessoas que depois, na Feira do Livro, eu nunca esqueço, chegou um cliente teu, eu tô com um livro teu lá em casa, eu digo, o quê? Eu só emprestei. Aí eu digo, não, eu deixei pro Luiz. Então são livros lá, são legais porque o conhecimento nosso não fica preso só aquilo que a gente tem ali. Não, vou guardar, claro, a gente tem um carinho muito grande com aquilo que a gente tem. Porém, quando a gente pode passar adiante aquele conhecimento para os outros, é por isso que eu faço da forma que eu faço na escola, seja no inglês, seja na encenação sobre a aula de história, ou literatura também. Então é fascinante. Então o sebo ele serve para isso também, com um elo, o livro estava contigo, chegou aqui e já está com outra pessoa, A gente faz esse meio campo, intermedia um elo ali, de conhecimento ali, importante isso, cara. Vou até fazer um relato bem rápido. Quer uma aguinha? Fala bastante. Eu falo pouco, Xangô fala bastante. O João Auri tá nos assistindo. João Auri, colega no direito. João Auri, o Jefferson Leite também. Os dois já estiveram por aqui. Olha lá. O Jefferson Leite e o João Auri já tiveram. Foi bem o bate-papo com o Jefferson Leite. Esses dias a gente fez um outro podcast, eu e o Jefferson Leite, da esquina da Bento Manuel. A gente se encontrou. Mas tinha vinho também? Não, esse não tinha vinho. Aqui é água, hein? Amanhã a gente se encontrou. Ficamos lá quase uma meia hora lá batendo papo lá na esquina. Eu disse, que deu outro podcast aqui. Mas isso que é o bom do Alegrete, a gente poder se cruzar nas esquinas e começar a conversar. Sabe que às vezes eu demoro para chegar aqui porque eu venho a pé e chego numa esquina e encontro alguém. Aí
conversa um pouquinho, uma meia quadra, outra pessoa, e aí já conversa. Mas assim a gente paga o preço por ser conhecido na cidade, né? Que várias pessoas querem conversar e a gente dá atenção. Esses dias eu vinha vindo na rua e vinha um casal, e aí o senhor me olhou e disse assim, eu te conheço. Eu disse assim, tudo bem, só que eu não conhecia. Eu te conheço lá do Facebook. Eu disse assim, no joia, eu assisto o teu programa. Tu vê só, aí até esqueci de pegar o nome dele, mas ficou assim uma coisa assim, tu vê as pessoas acabam nos conhecendo, né, cara? E ser conhecido assim, de certa forma é bom e nos traz uma responsabilidade. Muito grande. Porque assim, hoje até eu comentava com um colega nosso aí, o Gerson Galho, a gente paga um preço por ser conhecido, né? E às vezes, assim, até a gente tem que tomar cuidado muito com as coisas que a gente fala, diz e faz, né? Porque a gente é visto. Tu é professor, né? Tu lida com educação infantil, né? Eu tenho uma livraria, as pessoas vêm até aqui, né? A gente se expõe nas redes sociais, então a gente precisa, né, manter um certo padrão, né, de conduta, né? Claro, mas o bom disso é que a gente tem certeza que a gente está fazendo o nosso papel, está fazendo está contribuindo. Com certeza. Eu sempre digo, rodando pelo progresso da Alegrete. Eu adoro. eu adoro essa frase. Tu sabes que é interessante. A Elisa também, Elisa Bastos Rodrigues. Foi minha professora na pré-escola. Viu só, Beijo, Elisa. Obrigado pela audiência. Foi quando eu fiz a peça do... Como é que é o nome? Do Super Ecologia. Isso aí. Bom, viu? Tá nos assistindo, que bom. Foi muito legal. E tu sabe que a gente tem essa responsabilidade, né? E eu acho assim, quando a gente começou a produzir o nosso podcast, a gente reuniu o pessoal que a gente queria conversar, assim, e a gente tem uma parceria com o Jorge Molina, que é uma pessoa que nos apoia bastante aqui, o Léo, o Luciano, a própria Carol também, e a gente queria dar um caráter, assim, contribuir para a cidade, né? Porque todas as pessoas que passaram por aqui já contribuíram de alguma forma e a gente se sente responsável por isso, né? Sim. É uma responsabilidade de todas as pessoas que a gente traz de debater temas que possam de alguma forma ajudar as pessoas, né? E claro, a gente sabe as pessoas que a gente quer trazer aqui e tem mais outras pessoas que a gente quer trazer e que não deu tempo ainda para vir contribuir com o nosso trabalho. Mas como é que tu te sente como professor, assim? Quando tu começou a dar aula, assim, como é que tu te sentiu pressionado de alguma forma? Como é que foi essa... Tu sabes agora eu vou ter que ensinar. Como é que é isso pra ti? Pois é, tu sabes que eu sou bacharel e licenciado. Sim. E a sala de aula nem sempre foi a primeira opção. Eu sempre quis ser um profissional, né? Eu acho que aquela que tu falaste, só para ilustrar o que tu falaste antes, sim, a questão da responsabilidade nossa enquanto pessoas conhecidas. Eu sempre busquei, agora mesmo teve, né, os alunos me encontraram, prof, te vi na televisão, né, com o pessoal da RBS. Não a fama, e nem mesmo quando eu fiz o teatro, o pessoal lá do coletivo multicultural, né, os filmes, né, de participação também. Não, eu busco o quê? A gente busca o reconhecimento. E o reconhecimento ele vem através do quê? Do carinho, do respeito, né, para a nossa comunidade e com as pessoas que no nosso meio. Então tem uma interessante, essa questão do professor é interessante, porque quando eu voltei para Alegrete, eu lembro que antes, quando o Pilar faleceu, só para depois eu trago a questão do professor e a questão de ser conhecido. Quando o Pilar faleceu, eu tenho um dos meus melhores amigos, que é advogado lá em Porto Alegre, o Frederico. Eu disse para ele, Frederico, vamos se reunir, vamos conversar. Ele tá. E aí eu disse para ele, sabe uma coisa, eu acho que eu vou voltar para Alegrete. Vou ser prefeito da Alegrete. Aí eu fiquei pensando, minha família é conhecida, né? Vou ser prefeito. Só que eu nunca fui uma pessoa ligada a partido político. Eu sempre prestei serviços, né, para pessoas, é diferente. Então, aí eu disse, como o Pilar tinha falecido, não, agora eu vou. Só que quando eu voltei para Alegrete, a convite do Xavier, para trabalhar com ele na Câmara Municipal, eu passava na rua e morava no centro, ninguém me conhecia mais. Eu fiquei 10 anos fora, né? E meus pais morando para fora, então cada vez que eu vinha no Alegrete, claro, eu tinha lugares que eu sempre eu ia. Então eu ia na Escola Vida, eu ia no Cepal, né? O Danilinho sempre ia visitar, eu ia lá com a Center visitar, né? O pessoal da DEI, eu nado desde os 7 anos, então, né, a Maristela, as pessoas onde eu frequentava no Alegrete. E eu me dei por conta que as pessoas não me conheciam mais.
Aí quando eu voltei para morar mesmo definitivo, eu saía de casa, eu morava na Venâncio, eu chegava até a Câmara Municipal, não tinha mais um oi, não tinha lá. E aí com o tempo as pessoas foram me conhecendo, nós nos conhecemos nessa fase. Sim, então, outras pessoas foram me reconhecer, foram saber que eu era depois que eu voltei. Então como é que eu ia querer ser isso? E essa coisa do professor é interessante, porque quando eu fui convidado para trabalhar na escola, quando o Xavier faleceu, eu já tinha tido a experiência de ser professor em Porto Alegre. Fui professor no Padre Reals, uma escola que eu tenho contato até hoje com alguns ex-alunos, né, hoje amigos. Então eu fui professor no Padre Reals, fui na Fundação Bradesco, né, que é a fundação do banco, Sim. em Gravataí. Então eu lembro que a primeira vez que me chamaram de professor, eu ainda era estagiário. Foi muito interessante, porque aquilo ali, parece que tinha me colocado um peso. Um peso. Eu digo, que responsabilidade, eu sou professor. Então, porque tu não só passar, né, o que a gente sabe que a gente estudou, mas a responsabilidade que ser professor traz. E lá na escola mais ainda, porque eu cheguei lá, né, a minha mãe, né, e a sócia dela, né, e a Maria José, e a Zeca e a Diná, mais do que a minha mãe, né, que estava à frente da escola, e a sócia dela, que é uma amiga, né, uma pessoa que me viu crescer, pessoas que realmente me disseram, a gente confia no teu trabalho. Porque eu saí de um ambiente diferente, um ambiente, né, totalmente, né, de serviços à comunidade alegretense, para um outro serviço também, para prestar, mas a uma clientela diferente. E com pessoas do meu convívio diferentes. Eram educadores, eram as crianças, e o carinho, esse reconhecimento de tu, né, o trabalho que tu desenvolves é muito legal. Seja da parte das famílias, que a gente chama, né, do pessoal de casa, ou seja das crianças também. Então, esse carinho, né, de ser chamado, não só ser chamado professor, mas, né, tu estás à frente de uma instituição que tem, né, a representatividade que tem uma escola vida, não só escola vida, mas qualquer outra escola. Eu lecionei no Divino Coração também, né, quando eu voltei para Alegrete. Então, o que acontece? São lugares que a gente, aquela responsabilidade, porque nós fomos alunos, isso que me toca bastante. E também, eu sou filho de professor. Então, pelo fato de ter sido, né, aluno, e sempre tive uma relação muito boa com meus professores. Né? Eu estava minha professora da pré-escola, né, que até hoje tenho contato. Então, é muito bom. E tu seres professor com crianças é muito bom, porque o carinho deles é verdadeiro, no sentido de que o olho brilha. Eu costumo dizer que não é o meu olho que brilha, é o reflexo, né? Porque o olho deles brilha, o meu também. Então, aquela paixão, aquele amor, até no momento que tu vai preparar uma aula, tu já te prepara com um carinho diferenciado, porque tu vai ficar pensando, tu pensa em cada um daqueles alunos, não pensa, vamos dar a turma tal, não, tu pensa no aluno X, no Y, porque cada um tem sua característica, cada um tem o seu jeito de trabalhar. E eles têm uma referência, né? Então, no momento que tu estás lá, tu chega assim, não, para um pouquinho, se o teacher Thiago falou isso, né? Mas eu sempre digo para eles, nós somos lá na escola, nós somos em 3 professores de língua inglesa, e 3 professores de características diferentes, de formações diferentes também. Eu tenho meu colega, o Ângelo, que é o nosso coordenador de bilinguismo, e ele teve a experiência dele de língua inglesa nos Estados Unidos. Eu tive na África do Sul, a Milka na Austrália. Então, cada um tem as suas vivências. É a mesma coisa. Hoje, né, eu estou junto com, né, outros colegas à frente da gestão da escola. Então, a responsabilidade de ser professor, estar na questão da gestão, está trabalhando, a questão da própria biblioteca. Tu chegar para uma criança, a criança vai chegar, eu quero levar este livro. Tu poder dizer para ela, este livro ainda não é apropriado para ti. É a letra que é diferente, ou a história que é. Então, a responsabilidade de tu estás numa escola, independente se é professor ou não, até mesmo as gurias que trabalham no apoio lá, né, limpando as salas, organizando. Então, como a educação é importante, porque a educação, tu vindo de casa, a gente sempre joga diz, a educação vem de casa, sim. Mas a combinação do que é do pai e da mãe em casa, né, a família em geral, os avós, toda a família, os irmãos e a escola, eles são importantes. Então, o trabalho do professor e do educador como um todo se torna fantástico por causa disso. E aí a gente vê o reflexo, né, na rua.
ver a sociedade, o carinho, ver o cuidado. Então, o reconhecimento o reconhecimento, têm, né? Exatamente. Então, todo esse carinho e o reconhecimento, a gente olha, né, a gente chega em casa, às vezes exausto, mas fica pensando assim, o que nem hoje. Hoje as crianças estão saindo de férias, né, o recesso. Fica pensando, valeu a pena. Valeu a pena. Exatamente. Só eu mesmo, 10 anos de Alegrete, valeu a pena. A Caroline disse que também foi aluna da Elisa também, viu? Oi, Carol! Viu? A Carol tá sempre nos assistindo lá. O João Aurito, o que o João falou ali? Muito mais respeito, só... A filha do João é minha colega. Ah, é? Viu só? Tchê, tu falou aí tu tocou no nome aí do Xavier. O Xavier, falei com ele algumas vezes enquanto ele era vereador. Ainda bem, né? Ainda não falei com ele quando ele era delegado. Mas falei com ele algumas vezes quando ele era vereador e era um homem que passava uma segurança no que ele falava, né? E eu admirava isso dele, assim, a segurança com que ele, o respeito e a atenção que ele tinha com as pessoas. Incrível, porque chegava nele, ele olhava nos teus olhos, apertava a tua mão de uma forma muito segura e te olhava nos olhos e prestava atenção no que tu estava falando. Eu acho que falei com ele umas 4 ou 5 vezes, foram poucas vezes assim, mas falei com ele. E incrível, que ser humano que faz falta, né? E tu teve a oportunidade de trabalhar junto com ele, né? Sim, eu além de trabalhar, eu já convivia com a família. Sim. Eu fui colega do enteado dele, sim, do Mário Gabriel, e foi de 98 a 2000 como colega. Depois a amizade continuou, né? Vai até hoje. Sim. Então, o que acontece? E foi interessante, ele e a Graça, a esposa dele, sempre quando eu vinha em Alegrete, eu lembro que antes eu ligava pro meu pai e pra minha mãe, tô chegando em Alegrete, eu ligava pra casa deles, Mário, né, tô chegando em Alegrete. Então, eu sempre vivia dentro da casa dele, e eu lembro que a Graça e o Xavier sempre me perguntavam, ei, como é que tá em Porto Alegre, o que tu tem feito? Quando é que volta pra Alegrete? Sempre a Graça uma vez me disse, eu sempre tava pescando, porque a Graça uma vez concorreu à vereadora, né? Isso. Um ano antes uma eleição antes daquele Cerejão. E sempre me perguntando, quando ele foi concorrer aquela vez, que ele se elegeu, ela me fez a mesma pergunta. E ela assim, Xavier vai concorrer. Tu voltaria para trabalhar com ele? Eu digo, mas agora. Sim. Porque como tu falaste, é uma pessoa que nos passava uma segurança, era uma pessoa que, como eu nunca fui vinculado, né, eu sempre fui convidado, sempre fiz um trabalho técnico, sempre fui um profissional que onde, né, eu fui convidado para trabalhar, sempre foi o Thiago técnico, aquele que, né, pela formação dele, pelo que ele estudou, ele poderia fazer o trabalho. Como eu trabalhei na Prefeitura de Porto Alegre, né, aqui no Alegrete, na Câmara Municipal. Então, as experiências que eu tive com essas pessoas sempre foram com pessoas que realmente, como tu falaste, olhava olho no olho. Nunca foi assim, não sei. Então, ele sempre disse, quando eles me convidaram, ele e a Graça, né, que partiu o convite dos dois, disse, olha, temos um acordo, assim, se eleito for, eu gostaria que tu viesse trabalhar comigo. Eu digo, com certeza, pode contar comigo. E eu lembro que eu sempre me perguntava quando é que volta para Alegrete. Eu sempre deixei bem claro, no momento que eu tivesse a oportunidade de trabalhar, né, na área que eu tenho não só a formação, mas o conhecimento para poder trabalhar e pudesse sempre poder crescer no sentido de quê? De aprender, de estudar. Por isso que eu fui para o direito. Sim. Né? Fui para poder aprimorar a partir da questão legislativa, porque eu trabalhava numa casa legislativa, então tinha essa preocupação. Ele foi a primeira pessoa que eu consultei e disse, eu estou pensando em fazer... Eu cheguei na Urcamp para deixar o currículo para lecionar. Só que aí me disseram, a coordenadora me disse, já tem o FIFO, que dava aula, né, na área, a Thaís, e acho que tinha mais uma outra professora, não lembro. Mas nas áreas que eu poderia estar habilitado para lecionar. Eu digo, não, então tá, não vou lecionar, mas eu posso ser aluno. E aí eu cheguei, o escritório do Xavier era perto ali, era na 20, se não me engano. Eu cheguei, Xavier, eu tô pensando nisso. Ele, Thiago, a melhor coisa que tu faz. Por quê? O conhecimento, ninguém te tira. Eu lembro que cada dia que ele chegava no nosso trabalho, né, no gabinete, ele sempre me perguntava, o que tu tá estudando? Estuda isso, leia isso, pega o livro e tal. Então, ele sempre me aconselhou muito. Sim. Mais do que um amigo,
né? Sempre foi um paizão, sempre foi uma pessoa que abria as portas da casa dele, sempre me recebendo e sempre com aquela coisa da curiosidade, porque a gente cresceu muito junto. Um projeto que eu tenho um grande orgulho de ter trabalhado com ele pra gente fazer, e hoje é lei no Alegrete, e hoje eu vejo na praça, me enche de orgulho de ter colaborado com ele, que foi, né, com a implantação de, no mínimo, um brinquedo adaptado para crianças com deficiência nas praças e parques da Alegrete. E eu lembro que quando o Hit estava fazendo a obra aqui na praça, quando eu vi que tinha um brinquedo, eu olhei para cima e disse, valeu a pena. Sabe? A mesma coisa quando eu vi o primeiro brinquedo, que eu estava no Porto dos Aguateiros, uma manhã do final de semana tomando mate. E eu pensando, né, porque eu sempre gostei da parte do meio ambiente, porque eu trabalhei na área do meio ambiente em Porto Alegre. Em Porto Alegre eu trabalhei na área do meio ambiente e na parte da cultura. E quando eu trabalhei na parte de meio ambiente, na Secretaria do Meio Ambiente de Porto Alegre, e eu sempre peguei o gosto pelo cuidado, porque não só com a questão da fauna, da flora, mas o convívio entre as partes e as pessoas, né, que vivem. Pô, eu sou sociólogo, então eu tenho que... Não adianta nada eu fazer uma intervenção numa praça ou num parque se eu não vou dar a oportunidade para as pessoas ocuparem aquele espaço. Pensando nisso, eu trouxe para cá, para Alegrete. Não, vou fazer esse projeto, vou conversar com o Xavier, e ele sempre, vai lá, confia em ti, porque se ele confiou, né, a chefia do gabinete dele, e era uma pessoa que nunca me perguntou, né, no sentido, mas se a gente fizer, né, de tal jeito, a gente sempre construiu junto. A gente nunca partiu de um do outro, não. Todo o trabalho desenvolvido, né, enquanto ele vereador, a gente sempre conversava, dialogava. A nossa equipe, nós tínhamos mais uma colega também, que fazia o trabalho em conjunto, a gente sempre fazia em conjunto. Então é uma pessoa que eu aprendi muito. Não fui aluno dele na Urcamp, até porque quando eu estava fazendo curso de Direito, eu lembro que ele pediu, né, ele se afastou um pouco para poder se dedicar à Câmara, porque era um trabalho muito, né, intenso, mas eu aprendi muito com ele, e o sonho dele é que eu seguisse a área, né, o enteado e o filho, né, o Rafael, seguisse a área dele. E eu dizia para ele, olha, eu gosto muito de direito, mas a área penal não é para mim. Eu vou trabalhar na área de direito do trabalho. Né? Coisa mais leve. Não, leve não, porque todas são mas é uma área que, como ele dizia, ou tu gosta ou tu não gosta. E já na área de direito do trabalho eu me identifiquei muito, embora eu não tivesse seguido a área do direito. Mas são áreas que eu digo, eu aprendia muito com ele. Eu nunca esqueço uma situação que nós estávamos nós estávamos na Câmara, um dia normal, e tocou o telefone dele, ele desligou e me perguntou, teu carro tá aqui na frente? Sim, então tá, vem comigo. A gente foi na delegacia. Ele era advogado, né, depois que ele se aposentou como delegado, e aí ele disse, agora tu vai ter a tua primeira experiência prática de como é que um advogado, né, de penal trabalha. E aí me mostrou, sabe, uma coisa que era da rotina dele. Então ele sempre foi muito didático em tudo, né? Seja na Câmara, eles arruma, né, a gente fazia os memorandos, os ofícios, né, os projetos dele, não, mas aqui tem que arrumar aqui. Então sempre foi construído em conjunto. Sim, que bom, né, tu teve essa oportunidade, assim, foi uma grande perda para a cidade, assim, eu acho que todo o alegretense sentiu a perda dele, assim, porque quem teve a oportunidade já de conviver com ele, de conversar, só de conversar com ele, assim como eu tive, né, não convivi, mas conversei com ele, a gente sentia que ele tinha uma energia muito positiva, assim, né, muito boa, assim, né, dava para sentir isso dele, assim. Eu tive essa oportunidade, assim. No dia do falecimento dele, eu tive lá, a gente se encontrou na Câmara, né, fiquei bem chateado. Bom, mas vida que segue, a gente precisa aprender com isso também, né? A gente precisa aprender com isso também, né? Só voltando a questão que eu ainda ficou pipocando ainda para mim, a questão da África do Sul. Só para nós voltar lá na África do Sul. Vamos voltar para a África do Sul agora. Tu disse que ficou 30 dias lá, isso, né? Estudando e sobre a questão do apartheid, como é que é assim, como é que foi? Bom, tu não conhecia ou tu conhecia de fora? Como é que é? Eles tocam muito nesse assunto lá, como é que é lá essa questão? Isso daí é uma coisa que eu não entrei muito em detalhes com eles, não, porque realmente eu estava chegando, né, e até por pouco conhecimento que eu havia, eu comecei a me aprofundar e começar a ficar curioso sobre a história da África do Sul e também sobre a história do Mandela, depois que eu voltei.
sim. Porque eu chegava lá também, eu sabia, né, da história do Mandela, Sim, sabia sim, sim. da experiência que a África do Sul havia tido com a questão do apartheid, porém é um assunto que ainda, como é que eu vou dizer, ainda é tabu. Sim. Ainda é tabu. Porque embora a gente tenha lá os ainda hoje o que acontece? É que depende com quem que a gente vai conversar, né? Então, assim, ó, nós temos lá o Museu do Apartheid, tem a Ilha Robben, que é a ilha que tem na África do Sul, na África do Sul não, perdão, na África do Sul, óbvio, na Cidade do Cabo, que tem um passeio que se faz para visitar, que é onde foi aí uma das prisões onde o Mandela esteve preso. Sim. Só que eu pensei, não, eu tô chegando aqui, não vou estar me atrevendo a questionar. Só que a gente observa ainda que tem pessoas ainda que têm esse receio. Eu morei em casa de família. Primeiro eu morei na casa de um professor aposentado da universidade de lá. Só que eu não tinha liberdade para conversar com ele sobre esse assunto. Eu conversava outras coisas. Sim. Então, né, foi eles ainda têm um receio de tocar nesse assunto lá. Exato. A exemplo do Brasil, que tem muitos assuntos que a gente ainda tem meio que um bloqueio. Sim. E depois eu morei num edifício que era só estudantes, era como fosse uma casa de estudantes, é uma república, exato. Que a coordenadora de lá, mas a gente só tinha contato com ela na hora do café da manhã. Depois a gente passava o dia todo na escola e passava também à tarde, né, outras atividades e voltava à tarde para casa, então não tinha muito convívio com ela, para poder conversar. O que eu tive mais foi o professor que eu morei na casa. Só que eu não quis tocar no assunto com ele. Só que a gente, entre os brasileiros, os outros colegas de outros países, a gente observava muito embora não tivesse mais, a gente sabe que lá o que acontece, tu tinha lugares que só poderiam ser frequentados por tais grupos. Então, né, pega praias, por exemplo. Não, essa praia aqui só pode, o transporte, as cadeiras, tu vai chegar lá, bancos, né, praças públicas, não, aqui tu não pode sentar, até porque na época do apartheid, para quem está nos acompanhando, os negros eles tinham que portar junto com eles um documento que se chamava o passe. E se a pessoa fosse abordada, se ela não apresentasse aquele passe, que é um documento, ela iria presa. Então ainda tem muito esse resquício. Pessoas, embora não tenha mais que estar portando esse passe, pode ir lá andar, transitar livremente, porém a gente sabe que as pessoas, a desigualdade, aí que tá esse ponto que eu quero trazer. A desigualdade, a exemplo do Brasil, ela é muito presente, é muito marcante. Nós temos as townships. As townships seriam então, né, são subúrbios das cidades que são retirados como seria, os cariocas falavam, essas aqui são as favelas dos sul-africanos. Então são áreas, né, pessoas mais humildes que moram, né, afastadas dos grandes centros. Então, e como a África do Sul, a exemplo do Brasil, tem pessoas do mundo todo morando, então às vezes tem áreas nobres, né, onde moram pessoas de outros países. Só que o sul-africano, aquele sul-africano que sofreu no apartheid, ainda infelizmente sofre lá ainda pelo descaso de políticas públicas que permitem melhores acessos. Muita coisa mudou, né? Eu acho que é importante que se diga que quando o Mandela venceu a eleição, foi o primeiro, né, negro eleito presidente, realmente o país ele se modificou tremendamente. Então, aquelas restrições que tinham, né, de locais que as pessoas poderiam frequentar, ou, né, o convívio, o próprio passe, isso se extinguiu. Porém, eu sempre cito o exemplo do Brasil, que são coisas ainda que ainda está no subconsciente ainda da população, ainda é tabu. Embora eu tivesse, os meus professores tivessem pessoas, né, de vários grupos étnicos, isso que é interessante de frisar. Não é porque é sul-africano, é que nem no Brasil quando a gente debate, é índio, é tudo igual. Não, é a mesma coisa sul-africano. O Mandela era Xhosa, né? Mas temos era uma outra etnia. Mas a gente tem a questão, né, dos Zulus, né, temos outros grupos étnicos dentro do próprio país, e há rivalidades entre eles. Eu sempre cito o exemplo da eleição do Mandela, que eu acho que foi que marca muito, acho que a característica do Mandela do propósito dele de unificar o país. No momento que ele convida o de Klerk, que era um candidato, ele virou, o Mandela foi, o antecessor dele era o de Klerk, foi o último presidente, né, do regime do apartheid, e ele convidou o de Klerk, que não havia vencido a eleição, para ser o vice dele.
E o que ele fez também? O vice dele era o de Klerk, que era, né, concorrente dele à eleição. E os ministros dele eram as lideranças dos outros partidos. Então, ele pegou para, se eu não me engano, acho que era ministro das Relações Exteriores, o representante do partido tal, que era né, de oposição a ele. Sim. Que o Mandela era do CNA, que é o Congresso Sul-Africano. E é uma coisa que eu sempre cito, fazendo um paralelo um pouco com o governo do Sarney aqui. Né, que o governo do Sarney, a gente lembra que, né, era para ser do Tancredo, né, mas aí o que acontece? Pegou representantes, né, claro, não é todos, né, do outro partido de oposição, mas tínhamos representantes de pessoas que eram de um outro momento da nossa história. Mas o quê? Procurava unificar o país. Então se torna um exemplo unificar e pacificar. Né? Exato, perfeito. Então, e a África do Sul, eu ficava muito curioso, porque quando eu cheguei lá, naquele país que eu me identificava a partir da fauna e da flora, eu quando criança, eu brincava, e hoje eu levo muito isso para a sala de aula, eu brincava assim, eu quero ser biólogo. Aí o que eu fazia? Eu quero me aprofundar na zoologia. Sim. Aí eu procurava os animais. Mas esse animal aqui, toda característica, crocodilo só tem na África, jacaré tem. Então, características daqueles animais de tais lugares. E quando eu cheguei na África do Sul, me senti realizado. Eu pensei, agora eu estou vendo os animais que eu assistia, né? No Discovery, no NetGeo. Então era muito engraçado. Na minha época, nos anos 70, era o Mundo Animal. Passava na Globo da manhã. Então é fantástico. Sabe? Tu sai de uma outra realidade, assim, tu sai do Pampa, né, e vai para uma outra realidade completamente diferente. Isso aí é fantástico, né? É gratificante. Isso tu acaba... Coisas que a gente só vê na TV, tu vê ao vivo, assim, né? Deve ser... E é legal porque, assim, eu sempre gostei muito, eu encontro até na biblioteca da escola, às vezes, livros, que eram meus quando criança, tinha uns animais, e eu lembro que eu, todo curioso, e eu olhei, esse bicho tá em extinção. E teve um caso bem interessante, que tinha um animal, o rinoceronte, que tá em extinção. Sim. E eu comentei pros meus colegas que estavam no transporte, que tinha um jeep para fazer o safari, Sim. Que o safari nada mais é do que um passeio numa reserva ambiental. Porque às vezes a gente remete às vezes safari ao filme do Atari, aquele, sabe? Do pessoal vai sair, do John Wayne, aquele, que o pessoal vai caçar os animais. Não, o safari pega um rifle e entra no céu tirando. Isso não. Isso, infelizmente, isso acontece ainda. Acontece. Tem. Porém, o safari que a gente fez o quê? É um passeio guiado, né, nessa reserva, e vai ver os animais, a fauna, a flora, né, em geral, né, as plantas, as árvores daquele lugar. E eu lembro que eu comentei para os meus colegas do rinoceronte. E aí eu lembro que o guia me olhou assim, como é que tu sabe disso? O guia sul-africano, eu digo, eu quando criança eu estudava, eu era curioso. Então, são coisas que aí tá, é o livro. Se não fosse o livro, na época não tinha internet. Então era o Thiago lá curioso, né, que aproveitava que eu brincava, né, para fundamentar uma coisa que depois me ajudou muito. Eu só não fui biólogo porque as humanas me abraçaram. Né? Por pouco eu não fui pouco, mas ainda tá quicando aí, né? Ainda tá. Tchê, tu já me falou que tu teve uma experiência na comunicação também, né? Sim. Tu é formado, inclusive, tu tem cursos, né? Eu fiz curso. Eu tenho pós-graduação na área de assessoria de comunicação. Sim. Eu tive. E teve experiência em rádio. Tive experiência em rádio. Me conta como é que é essa história. Isso aí foi legal. Era na rádio... Rural. Rádio Rural. Ainda tem essa rádio? Não. Essa rádio era do grupo RBS. Sim. Era o canal Rural e a Rádio Rural. Rádio Rural. A M1120. Isso em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Foi interessante porque quando eu fiz... Olha que loucura. Eu fiz vestibular para jornalismo. Tu fez uma pós em comunicação. E fiz em comunicação. Em Porto Alegre? Não, em Santa Cruz. Santa Cruz, tá. Eu era o pelo duro na terra de alemão, né? Então é um outro episódio da minha vida muito engraçado, assim, tem um carinho por Santa Cruz, pela Unisc, assim, muito legal. E principalmente pelos jornalistas, porque minha pós era voltada para comunicadores. Eu era o único que não era. E eu tive o José Remédio, que é historiador, professor de história da UFSM hoje, que era professor dela. E ele de Santana do Livramento, ele chegava com o mate pura folha dele e disse, não vou oferecer para vocês, não tomam. Eu digo, eu tomo. Mas ele, tu é da onde? Eu sou do Alegrete. Ele, Então, tinha essa brincadeira. Sim. E era interessante porque era um curso que eu sempre gostei de comunicação. Eu fiz vestibular para jornalismo
porque eu queria trabalhar com esporte. Eu brincava, eu jogava videogame e narrava os jogos. Então, eu colocava num caderno a escalação do meu time. Sim. E aí começava a narrar. E na época no Alegrete não tinha Sky, não tinha nada. O que eu fazia? Eu escutava a Guaíba e adorava o Haroldo de Souza gritando. E o meu time não ganhava nada. Mas tudo bem, é um episódio, né? Inclusive eu vim de continua vermelho, não ganhando, né? Inclusive eu vim de vermelho pra homenagear o Thiago. E eu vim de verde. E aí, eu sou apaixonado por como é que foi essa pós, cara? Então, fiz a pós. Então, o que acontece? Como eu trabalhava... Não, na época não. Eu estava recém-formado. Sim. E eu vou antes falar a rádio. A rádio veio antes. A rádio veio antes da pós. Isso. Foi interessante. O que aconteceu? Eu me formei e aí em março de 2008 eu fui para a África do Sul. Quando eu retornei, como eu já brincava de rádio, gostava de, né? Eu era ouvinte da Rádio Rural. Né? Eu comecei a frequentar um bar. Como eu comecei a pesquisar o gaúcho, eu comecei a frequentar um bar em Porto Alegre de música gaúcha. E eu, como eu falo pouco, tenho dificuldade de relações, né? Comecei a conhecer o pessoal no meio. Sim. Fui fazendo amizade com os músicos. E aí, em março, eu voltei de intercâmbio. Eu fui convidado pela Xana Miller, em abril, meados de abril de 2008, pela Xana para trabalhar com ela. Você já conhecia ela? Já conhecia, Antes da... Sim. Né? Dessa experiência que eu tinha, do convívio com o pessoal da... Sim. Porque quando eu trabalhei no Museu Antropológico, que eu fui antropólogo no museu, com a Maria Helena Nunes, que foi ela minha diretora lá, até hoje tenho um contato com ela muito legal, uma pessoa que me abriu os horizontes para antropologia. Eu conheci o pessoal da música. Eu transitei no estudo sobre a cultura gaúcha a partir da música. Sim. E a partir daí, então, quando eu voltei da África do Sul, a Xana me convidou para trabalhar. Ela disse, olha, tu conheces as pessoas do meio, tu tem uma boa relação, tu te comunicas bem, então eu gostaria que tu trabalhasse comigo. Só que o trabalho qual era? Era ajudar a divulgar o trabalho dela. A vender show, a trabalhar da divulgação nas mídias dela. Na época não existia Instagram, mas acho que era Orkut, se não me engano. Mas era e-mail, era a parte do trabalho, né, que era... Mas primórdio ainda da tecnologia, ele era pouca coisa que tinha. Era bem pouquinha coisa isso. E naquele período, a Rádio Rural havia se modificado né, não é plataforma, a grade deles de programas. Então, cada dia da semana era um músico ou era um grupo específico. Então tinha das 3 às 5, segunda-feira, eu não lembro quem era, mas na terça era o dia do Buenas e Me Espalho, que era aquela turma do Ângelo Franco, né, o Erlon Pericles, o Cristiano Quiveto e a Xana. Como eu trabalhava com a Xana, o que eu fazia? Eu estava lá, eu morava perto também da RBS, eu pegava a lotação, subia. Às 3 da tarde eu estava já na rádio. Então eu acompanhava, eu observava o trabalho deles e falei, nossa, isso aqui é legal. E eu lembro que aí, assim, o que aconteceu? Aí eu acompanhava, mas o programa deles eu não falava nada. Sim. Eu ficava quieto, só acompanhava, às vezes tinha que atender telefone, eu saía do estúdio, né? E aí ia acompanhando, eu notava algumas coisas. E aí um dia, eu lembro que depois, às 5 horas, tinha um programa do Ernesto Fagundes. Que eu assistia o programa dele, eu era fanático do programa, porque o Ernesto, eu costumo brincar que eu tive, além do Sérgio Reis, que foi meu professor na FEPLAN, foi o curso que eu fiz de locução, de rádio e televisão, eu tive o Ernesto e o Jairo Reis, foram as pessoas, o Jairo Reis era outro apresentador, né, de rádio lá, continua atuando na área, e o Ernesto, que foram que me ensinaram, porque foram os primeiros a me darem a oportunidade de falar no microfone. Eu cheguei pro Ernesto, e o teu mate? Não é a hora do mate? Nossa, eu chegava em casa, antes de ir pra faculdade, quando eu ainda estava na graduação, eu ficava imaginando, ele deve estar bem, tranquilo, imagina, falando, escutando música boa, tomando um mate, e eu tô aqui me arrumando pra ir pra faculdade, morrendo, inveja, né? E aí eu posso vir aqui assistir o programa? Aí eu disse pra ele, eu gosto dessa, tudo bem. E aí comecei, ele me dava a palavra. Não, eu tô com o meu conterrâneo, Thiago Walsh, aí eu comecei a falar. Eu pensei, mas eu posso fazer disso aqui uma profissão. Olhei, tá. Aí era o que acontece. Cada programa que tinha, os apresentadores iam me perguntar. Porque eu era ouvinte da rádio. Então, aí um dia o Jairo Reis, o Jairo tinha um programa de 2 horas. Eu fui a um festival em Cachoeira do Sul, onde eu conheci a Mercedes Sosa. Tinha show da Mercedes. Tem uma foto tua lá no Instagram, eu vi. Em 2008 eu estive no show da Mercedes, no festival da Mercedes. Eu aproveitei que a Mercedes estava na cidade e o show. Chegou o Jairo. Ô baixinho, o meu programa tu não vai participar? Eu digo, ué,
me convida, né? Eu vou. E ele assim, mas tu já tá convidado? Tá. Cheguei lá 2 horas do programa. E aí eu levava o mate e aí ficava horas conversando. E era ao vivo, né? É que nem aqui. Sim, o que eu falar errado, ó, teve, Manuel. Foi muito legal, porque eu fui pegando experiências. Claro, eu já tinha muita coisa do teatro. Claro. Só que ao vivo é ao vivo. Embora seja teatro, a gente tá em movimento. Mas na rádio, tu tá ali sentadinho, que nem aqui, ó. Sim, sentadinho, escutando, vão perguntar, vão sugerir a música. E aí eu não era apresentador, quem era apresentador era ele. Sim. Eu era colaborador. Mas tinha vezes que eles, agora é contigo. Às vezes eu tinha que ir no banheiro, né? Ou tinha, né? Às vezes a gente tava tomando mate, a gente sabe, se engasga às vezes. Sim. Então, e vira. Aí eu pensei, tá, cheguei em casa, era à noite o curso da FEPLAN. Eu morava com meus avós e disse, olha, eu vou me matricular num curso de rádio, televisão, locução. Eu sou habilitado a trabalhar com rádio e televisão. E o que você acha? Meu avô e minha avó sempre me estimularam, meus pais também, minha família, olha, sempre me estimularam. Vai lá, faz o curso. E fiz. Aí cheguei pra Xana e disse, eu tô fazendo um curso engraçado. Ela, que legal. Continuei trabalhando com ela, até porque ajudava no trabalho. E nisso fiz um curso de produção musical também, com o Tiziano Paludo, em Porto Alegre. Então fui me familiarizando. E nesse meio tempo, já pegando essa experiência da Rádio Rural, porque eu participava da terça-feira, era do programa, eu chegava na RBS às 3 da tarde, eu ficava até a meia-noite. Porque eu saía do programa do Buenas, ia pro do Ernesto. Do Ernesto tinha um horário das 6 às 7, um de notícias. Era com o Nestor Tipar Júnior e com a Regiane Costa, que até hoje tenho amizade com eles, que me ensinaram muito. E depois era o do filho do Zé Mendes, o José Mendes Júnior. José Mendes Júnior. Com o Júnior, que era muito legal o programa dele, era 1 hora só, era bem rapidão. Mas a gente se divertia muito, porque o Júnior, a gente tinha muita coisa em comum. Que não, a gente olha, vamos ver Piochado, mas não é só. Tudo bem, a gente gosta de música gaúcha, mas a gente gosta também de outras músicas. Sim. A gente vai pra praia, a gente gosta de eu digo, eu não pego onda, mas eu gosto de pegar a prancha e ficar lá. Não surfa nada, não surfo nada, mas pego mais, como é que chama? Jacaré. Mas eu gosto. Então a gente teve essa forma. E depois era o programa do Jairo. Aí ficava 2 horas, eu chegava em casa até sem voz, mas me divertia. Sim. Ia perdendo a vergonha, me desinibindo. E fui me familiarizando e fiquei esse tempão, durante os anos que eu morei em Porto Alegre. Claro, depois a RBS mudou, o programa esse, deixei currículo em outras rádios lá também, deixei na própria Rádio Rural, só que não teve interesse, as pessoas não... Até porque estava a RBS passando por situações financeiras que não permitia poder contratar, tudo bem, entendi. Tinha outras rádios também, mas cada um sabe onde é que... Mas tu é habilitado para trabalhar com rádio e televisão. Rádio e TV. Então, e aí a partir daí eu fiz o... E aí me permitiu... Baita experiência, porque é uma experiência importante, assim, boa, porque não sei se tem muita gente na cidade com esse tipo de habilitação, assim, mas e de produtor também. Sim. Produtor. Né? Essa produção foi muito interessante, porque eu era o único da música gaúcha na época. Eu cheguei de boina, e aí o professor Tiziano, ele chegou. Eu tava, semana passada, acho que eu postei uma coisa falando do curso. Hoje vamos se apresentar, cada um com seu, sua música, seu gênero musical. Aí chegou, tu fulano, eu sou do rock, fulano. Aí chegou o Thiago de boina. Aí eles me olharam com uma cara assim, não, tu não precisa, só te apresento. Eu, como assim? Só porque eu tô de boina? Eu digo, mas claro, tu não é daqueles... Aí, claro, o pessoal já me conhecia do meio. Então, já me conhecendo, eu trabalhava com o pessoal. Mas também, do jeito que tu falas, de boina. E eu gosto muito de usar nossas bombachas, né? E aquelas bombachas parecem calça, mas quem olha de perto vê que não é calça. Digo, mas a segurança da música gaúcha. Eu digo, mas tu toca alguma coisa? Eu digo, eu não toco nada, só sei falar. E digo, não, mas o objetivo era justamente não precisar tocar, não era para músicos. Sim. Eu sou do bastidor. Então, o meu trabalho é fazer com que um músico fique em evidência. Exato. É a mesma coisa que eu tô lá em rádio. Não sou eu, que nem tu quem tá em evidência é tu. Sim. Não sou eu. Então quem tem que estar a música, é o músico que tá cantando, é o convidado no programa.
Não é porque eu tô falando bastante. Não, é que aqui, na verdade, é um convidado que é o pessoal escutando. Eu escuto mais. Então, de vez em quando eu falo pra mas é uma bate-papo, né? De vez em quando eu falo pra não deixar a pessoa ficar falando sozinha, mas eu falo alguma coisa. Mas eu quero dizer no sentido que a gente se habilita, às vezes, a trabalhar coisas que também. Hoje eu tô aqui conversando contigo, amanhã eu toco o telefone. Pá, Thiago, aqui é da rádio e tal. Em Alegrete também eu nunca tive oportunidade. Eu gostaria de poder trabalhar. Olha aí, ó, é uma coisa que falta, porque assim, aqui a gente tem o Jorge Molina, que é um cara que tem longa experiência em rádio, né? Ele é mais na parte esportiva, mas tem uma experiência enorme em rádio, e a gente acaba aqui conversando entre nós, aqui, entre outras pessoas, assim, sobre a qualidade da programação nos rádios. Claro, a gente não cita nomes, mas a gente percebe que algumas rádios elas pecam muito na qualidade do que vão apresentar para o ouvinte e acabam perdendo o ouvinte. Né? Claro, tu vai escutar uma programação que tem a ver contigo. Né? Por exemplo, assim, desde que eu voltei para Alegrete, eu dificilmente escuto as rádios da cidade. Eu me acostumei a escutar Atlântida, o Gaúcha, Guaíba, Continental, né, outras rádios assim, e pela qualidade do que eles apresentam, tanto jornalística como musical, sabe, os debates que acontecem nas rádios, isso aí que faz o meu ouvido. E as rádios locais, eu acho que algumas pecam um pouco nesse sentido, né, de oferecer para o ouvinte, até porque a gente tem percebido, Thiago, que as rádios tradicionais elas estão perdendo espaço para esse tipo de ferramenta aqui, que é os podcasts. Tem vários podcasts, assim, inclusive as grandes rádios e emissoras, elas estão partindo para esse caminho, para o podcast. E as rádios tradicionais elas estão perdendo espaço. Hoje dificilmente alguém sintoniza um rádio, né? Sim. Dificilmente. E para que elas não percam isso, eu acho que elas precisam se modelar, né? Se transformar para essa nova ferramenta, assim. E aí tem que ter profissionais que conhecem o meio, assim como tu conhece. Tu sabes que nesse período, era em 2008, nós tínhamos aquele boom do MSN. Então o que acontecia? O pessoal apresentava o programa e ao mesmo tempo... Eu gostava de fazer tremer ali, né? O pessoal ficava o quê? Ao mesmo tempo... conversando no MSN com a pessoa, a pessoa mandava que nem aqui, né? Lá o João, aí mandou, quando tu vai responder para ele, não, tu vai responder o quê? Falando, conversando, então era muito legal. Quero pedir música, não era só pedir música, né? Às vezes, eu lembro que agora, hoje eu conversei com uma mãe lá no colégio, com um aluno, que ele me falou que adora baitaca, aí eu lembrei, eu tomei mate com baitaca. Então, quantas pessoas, né, eu conheci a Mercedes Sosa, então, quantas pessoas que a música me permitiu. A rádio me permitiu. Claro, eu não fui né, no festival a serviço. Claro. Eu fui como uma pessoa que gosta de música. Só que lá eu sempre me caracterizei por ser uma pessoa que só não me custa nada ajudar. Então, se eu pode contar comigo? Pode. Então, nesse festival, quando eu estive, a Xana, né, passou música lá, eu perguntei pra ela, tu vai querer ajuda? Ela disse, não, a princípio tá tudo ok. Eu disse pra ela, eu vou no festival. Chegando lá, alguns amigos perguntavam, Thiago, a gente precisa de uma ajuda, pode nos ajudar? Eu digo, nem que seja para carregar a gaita, né? A gaita. Carregar lá só para tirar do carro. Aí eu lembro que me entregaram um crachá, tu é da nossa equipe agora. E o que aconteceu? Me abriu portas para conhecer outras pessoas que, pô, não me custa nada, sabe? Então aí essa interação, e era legal porque pessoas que chegavam lá, é tu que é o Thiago Walcher? Sou? Eu te escuto na rádio. Sabe? Esse é legal. Que massa isso. Então, o retorno para as pessoas, para poder, porque assim, claro, a gente tem hoje aqui a imagem, as pessoas estão nos vendo, mas antes era só a voz. Então, a gente que sempre gostou de rádio, ficava imaginando, agora mesmo eu tive esses dias lá com o pessoal do Instituto na Minuano, o José Augusto, eu digo, aquele cara, eu sou ouvinte dele, sabe? Então, é muito legal, é muito gratificante de tu conhecer pessoas que tu é ouvinte, que tu conhece a música mesmo. Que alegria de poder conhecer aquelas pessoas que fazem a diferença na tua música. É a mesma coisa o escritor. Tu pegar um livro. Né? Eu mesmo, eu fui aluno da Eleonora. Pô, a Eleonora é escritora, sabe? Ela tem as contações da história dela. O Jairo Klein, que está de aniversário hoje, que é um baita de um profissional, também um baita de um ator, que também conta histórias, faz encenações. São pessoas que fazem que a gente, quando a gente conhece, a gente se admira. Então, quando eu saí, né? Claro, continuei na rádio como colaborador,
fui pensando, tá, eu tenho que aprimorar meu conhecimento. Aí isso era 2008, em 2009, eu tinha que pensar, não, eu já estou formado um tempo, eu tenho que me qualificar, vou fazer uma pós-graduação. Nisso eu fui convidado para trabalhar na prefeitura de Porto Alegre, na área do meio ambiente, e nesse meio tempo, eu pensei, quando eu fui convidado para trabalhar na prefeitura, eu pensei, não, eu vou me qualificar, vou fazer essa pós em comunicação, assessoria de comunicação. Eu gosto de falar, além de gostar, eu tenho que qualificar. Sim. Entrei na pós de assessoria de comunicação. E, para minha surpresa, cheguei lá, na hora de se apresentar, eu não estava de boina, não era aquela coisa, não, os meus colegas, quando se apresentaram, todos jornalistas. Sim. Eu pensei, para um pouquinho, é agora. Por quê? Não vou, dá tempo de fazer faculdade de comunicação? Dá, mas hoje não é meu foco, mas aquilo ali me ajudou muito no quê? Não só na forma de se expressar, de falar, mas também de escrever, de lidar com as pessoas. Sim. Então são coisas que hoje a rádio e a televisão, né, eu digo a televisão agora, não televisão, né, no modo tradicional, mas um podcast, a gente saber se portar na hora de falar. Exato. Então isso me ajudou muito. Eu fui orientando do Antônio Hoffel. O vice-governador. Hoje ele é o diretor ali do Teatro do São Pedro, né? Exato, isso. Ele está no lugar da Eva Sofia. Isso, né? Foi vice-governador. Escritor, vice-governador, isso. Professor na FAMEC. Isso, E ele foi meu professor numa disciplina. E quando eu tive que escolher o orientador, eu pesquisei sobre o Pasquim. Né? Então, tu vê que a literatura, a cultura, ficou sempre envolvido. Quando eu escolhi meu orientador, eu fiquei pensando, não, eu tenho que pegar alguém que seja de uma área que me identifique. E aí eu escolhi o Antônio. Morava em Porto Alegre, o Antônio também. Eu vivia dentro da PUC, embora eu não estudasse mais lá, mas eu estava sempre na biblioteca da PUC. Então sempre eu pensei, não, pessoas que vão me ajudar, além do conhecimento que eu vou ter, profissional, técnico, como pessoa também. Exato. No sentido de que ser um bom profissional. Porque o Antônio é um baita de um professor, uma baita pessoa. Então, não é à toa que hoje ele faz o que ele faz, o que ele fez também, a trajetória dele. Então, são caminhadas que ao longo dessa pós, por exemplo, que eu tenho colegas, né, eu tive colegas durante essa pós, que são pessoas que trabalham, né, em veículos de comunicação, prestam assessorias para pessoas públicas, para pessoas conhecidas. Então, e são pessoas que hoje, né, eu brinco, quando me perguntam, eu digo, mas e aí, tem saudade do tempo de Porto Alegre? Eu digo, tenho, adoro Porto Alegre. Né? Tenho saudade de Santa Cruz, tenho de Passo Fundo, tenho de outros lugares, da Cidade do Cabo, mas às vezes a gente liga a televisão, quando vê, aquele ali foi meu colega. Então, no sentido de que eu contribuí de alguma forma, não como aluno, não como professor, mas como amigo também, para aquela pessoa. Em Santa Cruz eu não era o Thiago, tinha outro Thiago, eu era o Alegrete. O Alegrete. Eu, Alegrete. Eu nunca, olha, em 5 anos de graduação, nunca me... é o Thiago, o Alegrete, não, eu era o Thiago. Então, em Passo Fundo eu era o Maragato. Né? Maragato. Então tem umas brincadeiras que a gente fazia, e em Santa Cruz eu era o Alegrete. Só que aí o que aconteceu? Eu era o Alegrete dentro da universidade. Fora, né, eu era o responsável, eu era o Relações Públicas da turma, por fazer o agendamento no hotel. E eu ligava pro hotel falando umas palavrinhas poucas, eu sabia de alemão. E aí chegava depois das aulas, né, a gente saía para jantar, e me olhavam assim, foi tu que fez a reserva? Foi, por quê? Mas e tu fala alemão? Eu digo, no telefone eu falei umas palavrinhas, mas aquela coisa de pegar o livrinho, né, e começar. Sim. Mas aí eu me apresentava, bem Thiago Walcher, Walcher é alemão, não é alemão, mas quem vê, né, Walcher, não, é Pocher, mas a gente pronuncia em português Walcher, mas é que se torna engraçado, porque as pessoas, a vergonha não é que eu seja cara de pau, mas a gente tem que se divertir. Exato, sabe? Acho que a gente se porque assim, aí que tá, é uma característica de nós do Caô, a gente é brincalhão, a gente é sério quando precisa ser, credo. A gente é sério quando precisa ser, mas a gente é brincalhão também. Mas tem que ser. A vida é tão séria. A gente é brincalhão também. Tchê, assim, ó. E aí tu passou esse período na rádio, depois tu nunca mais voltou pra nenhuma rádio? Não, aí quando eu fui. O que aconteceu? Deixa eu ver. Não sente vontade de voltar pra uma rádio, assim? Sim. Só o problema é o meu horário, né? Sim. Eu chego cedo na escola, saio tarde também. Sim. Claro, teria só o horário, ou de manhã muito cedo, né? Porque às 8 horas eu já tô na escola. Ou à noite.
tem experiência, né, tem. cara? Não, e é legal porque o rádio, tu te envolve aqui nem aqui, tu tem a tua audiência, Sim. tu tem um diálogo, tem, né, tu não é só tu. Tem outras pessoas ali, né? tu tem um gosto musical que eu tenho um grande amigo, que tem uma gratidão a ele por ter me apresentado a obra do Oswaldo Montenegro, né, o Rafael, que não é alegretense, mas tem um carinho pelo Alegrete, ele faz pelo Alegrete, né? O Rafael é da La Pampa, cervejaria La Pampa. O Rafael me apresentou a obra do Montenegro, que eu lembro que a primeira vez que eu escutei o Oswaldo foi com aquela da Flor, como é que é o nome? Eu gosto tanto, mas eu não sei o nome das músicas, eu também estou tremendo. Né? Que a gente escutava na época tinha uma novela, que era a trilha de uma novela. Né? E depois... Não era Tititi, que é o teu apelido? Não, essa é outra história. Não, Tititi não tinha a música do Oswaldo, eu acho. Nem sei. Depois de conta do Oswaldo do Tititi. Nós encerrarmos, vamos contar essa de Tititi. O pessoal não me aguenta mais. O Luiz já tá, vai-te embora. Não, a gente mas a gente se emociona, né? Não, Não, mas aí o que acontece? O Oswaldo, ele começou, de tanto que ele falava do Oswaldo, ele começou a escutar. E aí, esse é o poder do rádio, da comunicação. Porque às vezes tu vai falar, tu escuta uma música e aquela música parece que ela tá falando pra ti. Exato. Eu mesmo, eu me formei, quando eu sou bacharel licenciado, eu me formei no bacharel, uma música que eu quis homenagear o quê? Meu pai. Embora a música falasse um pouco do que do Thiago, que é um guri de campo, é um guri que era do campo, mas tinha ligação forte com a cidade também, porque nós somos em 3 lá em casa, eu sou o filho urbano. Né? Eu adoro ir pra fora, gosto muito, mas eu gosto muito da cidade também. Né? Embora eu tenha essa origem rural também, como meus irmãos. E na licenciatura, eu me formei com Nunca Pare de Sonhar, do Gonzaguinha. Eu quis homenagear a minha mãe. E também falo um pouco desse Thiago sonhador, esse Thiago que quer, né, quer estar nesse mundo para poder fazer a diferença de alguma forma. Sabe que gosto musical, teve um período da minha vida aí que eu era meio radical pra música, assim, eu escutava um tipo de música e o resto não me importava. Sempre foi rock, né, e gostava de um tipo de rock, assim, era só aquilo ali e o resto não me importava. Só que aí vai passando o tempo, vai envelhecendo, vai, né, conhecendo outros lugares, outras pessoas, e tu acaba escutando outros tipos de música, e aquelas músicas, de certa forma, começam a fazer sentido. E aí tu aprende a gostar. E hoje eu gosto de música boa, música que cai bem aos meus ouvidos, né? Eu continuo ainda escutando o meu rockzinho de sempre, até eu sempre digo que o punk rock é a trilha sonora da minha vida. Escuto ainda punk rock, algumas bandas legais que eu curto ainda, mas aí samba é muito bom. Música nativista é muito bom. Tem músicas assim, Baitaca, por exemplo, é bom, eu gosto de escutar Baitaca de vez em quando. Baitaca, César Passarinho é muito bom. Noel Guarani, sabe? Os missioneiros, todos os missioneiros ali. Então, assim, tinha que coisa boa isso, sabe? São músicas legais, são músicas boas de escutar, né? Que caem bem ao ouvido, assim. E a música, ela embala a vida, né? A música, ela embala a vida da gente. E eu tô sempre, às vezes, domingo é o dia que eu gosto de tomar minha cervejinha, escutar minha musiquinha, assim, e eu começo às vezes lá com um rock pesado e à noite, quando chega, eu tô escutando lá um nativista, por exemplo, um César Passarinho, né? E a música tem esse poder, e como ela tem poder de agregar pessoas na nossa vida. Agrega pessoas. E que fazem com que, não diria tribos, mas assim, pessoas que com sentimentos afins, né, às vezes. Sim. Eu mesmo, tu falaste da música missioneira. Eu tenho uma família, né, a família do Pedro Hortaça, que quando eu estava pesquisando o Rio Grande do Sul, o gaúcho em si, deu casualidade que a família deles, eles estavam com um dos guris, né, o Alberto, hospitalizado em Porto Alegre. E eu fiquei sabendo que ele estava hospitalizado e fiquei pensando, não, eu vou lá prestar solidariedade, são pessoas do interior como eu, e eu vou lá. Eu havia, uns meses antes, eu havia assistido 2 shows do Pedro. Eu já gostava da música do Pedro. Vou lá. Cheguei lá, a família me abraçou de uma forma que hoje a minha relação com essa família é mais do que uma relação de fã. É de amigo, é de alguém da família. Então o que acontece, né? Eu doei sangue pro Alberto. Né? Teve uma segunda oportunidade que o Alberto precisava, né, de sangue e eu disse, não. Antes de comunicar lá, vai precisar dessa. Não, aqui ó, tô lá.
Então, são vínculos que a gente cria a partir da música, que não é aquele fã vai lá se aproveitar, não, eu quero chegar... Não, é uma pessoa que vai prestar, né, esse carinho para outros, e aí o que acontece? Acaba criando um vínculo. É a mesma coisa a literatura. Né? A literatura nos permitiu nos conhecer, né? Hoje a gente tem essa amizade que faz com que a gente tenha aquela confiança, né, para outras coisas. Né? Um convite, a gente tem experiências, né, de vivências fantásticas que vai além da literatura. Eu acho que isso é fantástico, e ainda mais numa cidade como a nossa, de tu te permitir conhecer outras pessoas, de tu conhecer pessoas que a gente nem imaginava. O Telmo, né? Tu me apresentaste o Telmo Marengo, é o nosso presidente honorário do Sebo. Então é uma pessoa que é extraordinária, que conta cada história que a gente aprende muito com ele. A gente lamentou muito, agora o Telmo ele tá em casa, mas ele já tá bem debilitado, assim, que era uma pessoa que a gente queria trazer aqui para conversar conosco. Ele tem muita história, eu tenho muita coisa anotada, porque ele mandava eu anotar. Anota aí eu tomava nota. Tem histórias fantásticas aí que ele nos contava. Agora fez aniversário agora semana passada, 93 ele fez. Mas de repente até a gente estava pensando em ir lá na casa dele, gravar algum vídeo com ele lá, até para ele poder fazer um registro do Telmo. Tia, a gente tá conversando quase 2 horas aqui já. A gente conversa bastante. Aguenta aí, tem mais gente aí. Não. Todo mundo em pé. Nossa, tem um aí, ó. Mas tem muita gente que assiste depois. Isso aí. Eu sou um que consigo só assistir depois. Não, sabe que a gente grava, algumas pessoas ainda conseguem ver ao vivo. O Fifo é um que parece que tá sempre vendo ao vivo. O Jefferson também tá sempre assistindo ali. Mas tem muita gente que assiste depois, ou escuta no Spotify e depois dá o feedback, assisti lá, tava bom, aí sempre faz algum comentário, tem muita gente, porque às vezes é um horário que as pessoas estão, porque os podcasts mesmo que eu assisto, nunca assisto ao vivo, dos que eu assisto, eu sempre assisto depois, assim, e o nosso pessoal aí também, da mesma forma, sempre assistem depois e mandam um feedback e faz algum comentário, mas sempre fica gravada e inclusive fica lá no áudio no Spotify e no Arcor e também no Amazon Music fica o áudio. Eu assisto no YouTube sempre. No YouTube também fica lá gravado o nosso vídeo. Mas para nós encaminhar já, para encerrar já, e esse Tite, de onde é que saiu esse Tite? Pois é, o Tite ele nasceu, o Thiago, né? Mas o que deu casualidade? Sim. Se eu não tiver equivocado, acho que foi em 85, tinha a novela, a primeira versão da Tititi. Sim, novela. E relatos da minha mãe que eu ficava na frente da televisão cantando e dançando. Cantando, eu lembro dessa novela. E aí começava a ficar na frente da televisão e ficava com aquilo ali. E claro, é Thiago, então ficou. Aí sempre eu brinco, né, que o Tite da seleção né, não é Tite. O Tite é Tite. Né? Tem um eu sou o Tite. Tem caminho, ó. Diz o cara lá, ó. Eu sou Tite, eu sou TI. O Adenor Bach, né? Isso o Adenor é Tite. Isso. Mas brincadeiras à parte, nasceu daí. Isso. Só que eu tô resgatando, eu gosto muito. E quando eu retornei pra Alegrete, pessoas que já me conheciam desde a infância, que sempre, tudo em Tite. E eu adoro isso. Porque é uma parte, né, da minha história que eu tenho carinho, né, e orgulho. Então são coisas que eu tenho com meus sobrinhos também. Agora eu sempre volto, o Tite. Então, e às vezes na casualidade, como eu dou aula de inglês, as crianças para falarem teacher, né? Até chegar o teacher, sai de tudo, sai pincher, teacher, né? E às vezes acho que estão falando Tite. Aí eu digo, não é Tite. A minha sobrinha sim. Maria Tereza me chama, é minha aluna. Ela me chama de Tite. Às vezes ela me chama de teacher, é até engraçado assim. Mas como eu já me acostumei a dar aula para meus sobrinhos, já dei aula para todos, meus afilhados, até minha sobrinha, minha afilhada carioca, para Bárbara, e já fui professor dela. Então assim, não, eu sou o teacher, mas não tem problema. Quer me chamar de Tite, de Thiago, não tem meu Thiaguinho, que foi no 95 que começaram a me chamar de Thiaguinho, mas eu gosto, né? É uma forma carinhosa. E tinha um senhor aqui em Alegrete que me chamava de Projeto. O Pico Mazês, que é o sobrenome dele, pai do Cícero. E o Pico, eu brincava e jogava bola ali no beco, ali na Euclides da Cunha. Na época que era paralelepípedo, né? A gente jogava bola ali. E ele passava, e eu sempre comia a voz grossa, né? Ele me olhava, projeto. Ou no. Tinha cada um.
e os apelidos que vão pegando. Sim, então sim, eu tive, sim. na minha turma de ensino médio do Zoldanel, eu era o locutor. Uhum. Essa voz grossa, né? Ou locutor. Aí, Não, olha mas que tem voz de locutor, né, cara? Então, tem voz de locutor. né? Então são coisas que é legal. Ou de cantor de bolero. Pode ser. Meu pai adora bolero. Mas você tem que aprender a cantar, né, pai? Cada almoço, nossos almoços de domingo, aí ele coloca as músicas dele, coloca às vezes as minhas. Né? E a gente fica trocando. É muito legal essa coisa da convivência. Sim, sim. Eu digo, a minha relação com meus pais, meu pai e minha mãe são meus melhores amigos. Sim. Não, com certeza. E são assim, ó, a nossa troca é muito legal. Assim, ó. A gente é livro, a gente fica conversando de música, sabe? Eu trabalho com a minha mãe. Hoje ela tá aposentada. Sim. Mas antes, né, nós tínhamos esse convívio diário, claro. Né, de domingo a domingo, praticamente, porque no final de semana eu ia visitar eles pra fora. Então, sempre tem essa troca. E é muito legal. Porque a gente tem que, eu acho que educar os nossos filhos, sim. Além de serem pessoas boas, mas também aprender a ser amigos. Amigos sim, dos sim. amigos. Amigos dos amigos. Então, eu tenho essa grata oportunidade de ser amigo do meu pai e da minha mãe. Então, aí meu pai é apaixonado por bolero. Eu adoro uma chacareira, uma zamba, uma ópera, né? Que nem a gente estava falando da música. Sim. A ópera, eu escuto ópera desde que eu me conheço por gente. O Frank Sinatra, né? Graças ao meu avô materno, eu sou apaixonado por Sinatra. Né? E ao meu avô paterno, é o tango, que eu aprendi a gostar com meu pai também. Então são as lembranças que a gente tem, né? de infância, de adolescência. E vem os apelidos. E se me chamarem de Tite, olha, não importa se me conheceu ontem, né? Ou vai me conhecer amanhã, ou se me conhece já, né, há bastante tempo. Não, o importante é que, né, essa pessoa tenha sempre esse carinho, esse respeito. Né, e eu te agradeço, Luiz. Então tá, Thiago, brigadão, cara, pela tua presença aqui. Eu fico muito... Para nós é uma honra te receber aqui, assim como a gente recebe todos os nossos amigos aqui, mas... porque quando a gente imaginou o programa, até um dia eu comentei com a Carol, será que a gente vai conseguir gente para levar no podcast? Ela disse assim, mas claro que sim, olha a quantidade de gente que tu conhece, as pessoas, claro que tu vai conseguir muita. E a gente está hoje no 27º episódio. Bom, tá, pessoal, quero agradecer a presença de todo mundo aí que nos acompanhou, né, e quem vai nos acompanhar ainda lá pelas plataformas onde está disponível o nosso podcast. Antes de encerrar, quero só mais uma vez aqui falar os nossos patrocinadores, né? Todos os contatos dos patrocinadores estão lá na nossa página. Tu vê, só patrocínio forte, né? Isso aí. Só patrocínio bom, ainda bem que Quem quiser vir patrocinar lá, tem espaço. Também tem espaço ainda para patrocinadores, né? Então é Castro Segurança, Isolan Calçados, Serralheria Lucange, Liga Alegretense Futebol, Disque Shop, Wave Barber Shop, o Desportista Newton Oliveira, Oficina JK do Gaguinho, o Botequinho Lanches, Criarte Sublimações e Tá Barato Pra Caramba. São esses nossos patrocinadores. E era isso, pessoal. Quero agradecer a paciência de todo mundo aí. Quem vai assistir depois, lá está disponível nas plataformas. Só seguir lá, dar um likezinho, que para nós é importante. E é isso. Eu vou ver como, não sei como, vou acertar aqui quando. Vou patrocinar também. Não sei como, mas eu vou ver como. Tá? Porque o projeto, pessoal, para quem não conhece ainda, vale a pena, pessoal. São coisas assim como o Luiz fazem com que cada vez mais a gente se orgulhe de ser alegretense, de ser rio-grandense e de ser brasileiro. E ainda mais isso, de ser amigo. Porque a amizade, que joia. Porque a amizade que nasce nos livros, ela continua registrada para toda a eternidade. Isso então, aí. Gratidão, meu amigo. Eu que agradeço, cara. Um brinde, que essa amizade... Vamos brindar com água, vamos brindar. Água do Ibirapuitã. Isso aí. Bom, beijo, pessoal. Bom final de semana. Obrigado, pessoal. Bom final de semana e até a próxima aí, tá? Tchau.